Os seres humanos estão no topo da cadeia alimentar, mas apesar disso, algumas criaturas nos causam muitos problemas e não podemos fazer nada a respeito. Veja essas moscas com olhos vermelhos e corpos verde-azulados. Elas são o pior pesadelo de alguns agricultores nos Estados Unidos da América. Conheça as moscas da lagarta do Novo Mundo. Há séculos, esses pequenos incômodos estão comendo o gado da Flórida à Califórnia, causando sérios danos ao cenário agrícola. Para combater essas moscas incômodas, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos lançou de helicópteros um total de 15 milhões de larvas estéreis de traça ao longo da fronteira entre o Panamá e a Colômbia. Há até uma fábrica no Panamá que está produzindo essas larvas estéreis como se fossem frutas frescas de fábrica. Essa ação parece estranha, mas faz muito sentido. O fato é que as moscas fêmeas têm apenas uma chance de acasalar em toda a sua vida. Portanto, se elas se acasalarem com um cara estéril, é isso, sem descendência, nunca. Esse truque inteligente significa que as moscas saudáveis não podem se reproduzir quando cercadas por amigos estéreis, o que mantém seu número sob controle. Mas, em primeiro lugar, como tornar essas moscas macho estéreis? Simples, um pequeno choque de radiação resolve o problema. Você joga um monte de moscas em um laboratório, dá uma volta rápida em uma máquina de raios-x e depois as joga de um helicóptero na natureza, onde seus parentes estão por aí. Se elas começarem a voltar, os inspetores montam em quadriciclos e percorrem milhares de quilômetros para caçar os animais infectados e impedir a disseminação. Não existe um truque mágico para eliminar completamente esses parasitas, mas o plano de jogo é claro: mantenha as moscas estéreis e fique um passo à frente dessas criaturinhas incômodas. Você sabe por que é muito perigoso transportar animais de um habitat para outro? Existe a possibilidade de eles não encontrarem predadores na nova área e se tornarem uma espécie invasora que provocará um desastre ecológico. Aqui está um exemplo simples. Na década de 30 do século XX, os agricultores da Austrália enfrentaram um sério problema. Os besouros da cana estavam estragando a cana-de-açúcar na parte norte do país. Os insetos devoraram uma grande parte da colheita e as pessoas não conseguiam impedir isso. Como não queriam estragar a cana com pesticidas venenosos, trouxeram um grupo de sapos de cana da América do Sul, na esperança de que os sapos comessem as pragas. Porém, quando esses sapos se encontravam nos campos de cana, não conseguiam alcançar os insetos, pois eles viviam em canas altas. Os sapos simplesmente não conseguiam pular de tão alto e pegar as pragas. Assim, em vez de besouros, eles começaram a comer outros insetos. Os anfíbios começaram a se multiplicar em uma velocidade impressionante. A fêmea do sapo cururu pode botar cerca de 30 mil ovos por vez. Depois de 3 dias, pequenos girinos eclodem dos ovos. Eles nadam na água por 20 semanas e depois se transformam em sapos adultos que vivem de 5 a 10 anos. Milhões de animais saltadores começaram a tomar conta de toda a parte norte do continente, destruindo toda a biodiversidade ao redor: folhas, grama, insetos, carniça. Os sapos comiam tudo isso e não deixavam comida para os outros animais. O problema é que os sapos se revelaram criaturas muito resistentes. Calor, frio, chuva, secas. Eles podem se reproduzir em qualquer lugar e nada pode detê-los. Mas e quanto aos outros animais? A Austrália está repleta de jacarés, pássaros grandes e outras criaturas que adorariam se banquetear com anfíbios coachantes. Sim, é verdade, mas todos os animais que tentaram comer esses sapos não sobreviveram. O problema é que os sapos cururus são venenosos. Há glândulas especiais atrás de seus olhos que produzem toxinas fortes que causam sérios problemas de saúde em qualquer animal. Alguns fazendeiros viram pássaros caindo do céu depois de terem engolido esses anfíbios. Mais de 80 anos se passaram desde que os fazendeiros trouxeram 100 sapos de cana para a Austrália. Agora, há cerca de 1,5 bilhões deles. Eles já cobriram 1 milhão de quilômetros quadrados, que é aproximadamente a mesma área dos estados do Texas e Oklahoma juntos. E até agora, os cientistas e biólogos não encontraram uma maneira eficaz de lidar com eles. As pessoas tentaram capturá-los, mas foi inútil. Mesmo que você pegue 98 sapos de um total de 100 ao lado de um pequeno lago, os 2 sapos restantes podem produzir 30 mil ovos por noite. É possível que a natureza consiga restaurar o equilíbrio quando alguns animais com imunidade às toxinas dos sapos aparecerem na Austrália. Mas, no momento, os sapos cururus são imparáveis. Como podemos parar a população descontrolada de mosquitos que são perigosos para os seres humanos? A resposta correta é criar 735 milhões de mosquitos geneticamente modificados e misturar esses 2 grupos. Em todo o mundo, muitas espécies de mosquitos transmitem infecções que causam sérios problemas de saúde aos seres humanos. Quase ninguém gosta de mosquitos. Esses insetos zumbidores nos impedem de dormir e suas picadas causam uma coceira incrível.
Muitas pessoas provavelmente ficariam felizes se essas criaturas desaparecessem da face da Terra, e os cientistas podem ter encontrado uma maneira de tornar esse desejo realidade. Somente os mosquitos fêmeas nos picam porque precisam de alimento para produzir ovos. Assim, os cientistas liberaram mosquitos machos geneticamente modificados com uma proteína especial em seus corpos. Depois que 2 mosquitos entram em contato, essa proteína é transmitida do macho para a fêmea e impede que ela produza descendentes. Tudo isso acontece antes da idade em que as fêmeas começam a picar. Assim, as fêmeas não podem criar descendentes, o que significa que não precisam mais picar pessoas e animais. E quanto mais dessa proteína os cientistas espalharem, menor será a população de mosquitos. Parece bom, mas cerca de 240 mil pessoas assinaram uma petição para cancelar esse experimento. Muitos cientistas acreditam que o desaparecimento de uma espécie de inseto pode levar a uma catástrofe biológica. A natureza é um sistema complexo e equilibrado em que a menor mudança pode levar a problemas sérios. Os mosquitos são uma fonte de alimento para muitos répteis e anfíbios. A extinção dos mosquitos pode desencadear o desaparecimento de muitas espécies. É como uma reação em cadeia de catástrofes, cujo fim é desconhecido. No entanto, mosquitos modificados já foram liberados na Flórida, e parece que nada de terrível aconteceu. A boa notícia é que as pessoas têm menos problemas de saúde depois disso. Além disso, desde 2019, cerca de 1,5 bilhão de mosquitos foram liberados em todo o mundo. Isso salvou milhões de vidas e ainda não perturbou o delicado equilíbrio da natureza. Recentemente, os cientistas liberaram outro grupo de mosquitos seguros no leste da África. Bem, esperemos que os cientistas tenham tudo sob controle. As espécies invasoras nem sempre são mosquitos, moscas ou anfíbios. Elas também podem ser animais de grande porte, como os porcos selvagens ou superporcos. Esses porcos são uma mistura de suínos domésticos e javalis selvagens. Já existem quase 7 milhões de porcos selvagens no sul dos Estados Unidos. Graças aos esforços das pessoas, esses animais ainda não se espalharam para o norte, mas o perigo para os estados do norte vem do Canadá. Os porcos foram levados para lá nos anos 80 para apoiar a agricultura. Porém, no início dos anos 2000, os javalis perderam sua popularidade. Eles simplesmente permaneceram na natureza, e os fazendeiros tinham certeza de que esses animais não sobreviveriam ao rigoroso inverno canadense. Como eles estavam errados! Os porcos selvagens se mostraram resistentes, móveis e capazes de se reproduzir rapidamente. Esses animais cavam e rasgam o solo, comem quase tudo que encontram pela frente e, portanto, tiram o alimento de outros animais. A propósito, outras criaturas também podem se tornar seu almoço. Os porcos selvagens atacam camundongos, gansos, patos e algumas espécies de veados. Eles pisoteiam plantações, grama e flores e não têm medo de nada. Eles são como escavadeiras naturais. Qualquer fazenda corre o risco de ser extinta se estiver no caminho de milhares de superporcos. E as pessoas não podem fazer nada com eles. Os estados do norte entendem que uma invasão é iminente e por isso estão se preparando para uma longa batalha. Os superporcos adoram áreas pantanosas com grama alta. Os fazendeiros canadenses e americanos tentarão levá-los para áreas mais abertas e cercar esses locais. O plano não é perfeito, mas pode atrasar os porcos e poupar algum tempo. Você já notou que os veículos americanos estão ficando maiores? Os 3 veículos mais vendidos nos Estados Unidos em 2023 são todos picapes enormes. Quando você olha para os 15 modelos de carros mais vendidos, apenas 3 deles são sedãs. Todo o resto ou é um SUV ou uma caminhonete. Em outros lugares do mundo, os automóveis são notavelmente compactos. Na Europa, por exemplo, os carros compactos, como veículos urbanos, subcompactos e carros menores, foram responsáveis por mais de 35% das vendas em 2021. Nos Estados Unidos, essas 3 categorias representam pouco mais de 10% das vendas. Quero dizer, há uma tendência de aumento em muitos aspectos do consumo. As geladeiras nas cozinhas ou as refeições de fast food são maiores do que suas contrapartes em outros países. Estudos dizem que os consumidores têm preferência por veículos maiores quando podem escolher. Portanto, há um pouco da situação do ovo e da galinha aqui. As preferências dos consumidores levaram os fabricantes de automóveis a produzir veículos cada vez maiores. Caminhões enormes e SUVs foram fabricados um após o outro. E então, para completar, esse gigante caminhão vermelho de 2,5 metros de altura passou rugindo e deixou para trás um rastro de fumaça espessa. Considerando as crescentes preocupações ambientais e o calor recorde em todo o mundo, seria de se esperar que os carros menores fossem mais populares. Aparentemente, não.
Mas quando milhares de pessoas seguem essa tendência, surgem muitos outros problemas. Falaremos sobre isso logo logo. Rhode Island costumava ser o último reduto da cultura majoritária de carros, mas não conseguiu mais resistir. Até mesmo lá teve uma invasão de caminhões. De 1900 até o final dos anos 80, os carros dominavam as estradas em todo o país. Mas em 1949, os caminhões começaram a circular, começando pelo Alasca. Depois disso, vários estados nas montanhas do oeste e nas planícies do norte aderiram à tendência dos caminhões. Foi depois de 2008 que a maioria dos estados adotou os caminhões, especialmente quando os utilitários crossover ganharam popularidade nos subúrbios. Essa onda de caminhões parece ter atingido o auge em 2012. Mais de uma dúzia de estados mudaram suas preferências. Aqui, alguns especialistas do setor argumentam que as lacunas regulatórias contribuíram para essa transformação. Brechas que favorecem os caminhões desempenharam um papel significativo na condução dessa tendência. Os métodos de rastreamento atualizados pela Federal Highway Administration incluíram picapes, SUVs, vans, crossovers e até mesmo veículos comerciais e governamentais na categoria de caminhões. Certo, mas por que as pessoas querem optar por esses veículos? Bem, o combustível é relativamente barato nos Estados Unidos. Além disso, muitas pessoas acham os veículos maiores mais convenientes. Por fim, com enormes orçamentos de publicidade e lobby, as montadoras têm uma forte motivação para vender caminhões leves às pessoas. Os carros geralmente têm 2 fileiras de assentos e um porta-malas ou hatchback, enquanto os caminhões leves são normalmente construídos sobre um chassi de caminhão. No caso de muitos crossovers, eles são construídos sobre um chassi de carro com alguns recursos off-roading adicionados. Atualmente, a distinção teórica entre um carro e um caminhão pode ser um pouco confusa. O que é certo é que os caminhões geralmente são mais lucrativos do que os carros, graças a 2 fatores históricos. Primeiro, a taxa do frango, uma tarifa de 25% imposta em 1964 como parte de um conflito comercial com a Europa. Essa tarifa tornou a produção de caminhonetes e furgões de carga mais lucrativa nos Estados Unidos, porque as fábricas estrangeiras não podiam bater os preços dos fabricantes americanos. Em segundo lugar, os padrões corporativos de economia média de combustível foram estabelecidos em 1975. Eles eram mais brandos para caminhões de trabalho e caminhões leves em comparação com sedãs familiares. Os caminhões também foram isentos do imposto sobre o consumo de combustível em 1978. Esses incentivos levaram os fabricantes de automóveis americanos a se concentrarem em caminhões. Na verdade, isso resultou no nascimento do SUV, que geralmente combina os recursos de um carro e de uma caminhonete. Hoje em dia, você opta por um SUV crossover se tiver uma família de 5 pessoas, por exemplo. É um veículo que se assemelha a um station wagon com alguns recursos extras. Esses extras permitem que ele seja classificado como um caminhão leve. Em 2016, o cenário automotivo nos Estados Unidos estava passando por uma mudança notável à medida que os SUVs e as caminhonetes assumiam o centro do mercado. A cada mês que passava, a participação das vendas de carros tradicionais diminuía gradualmente. Isso se deveu, em grande parte, aos preços mais baixos do combustível e às mudanças nas preferências dos consumidores. Há muito tempo, os SUVs ocupam um lugar especial no coração dos americanos. Os crossovers, uma categoria que inclui SUVs menores como o Toyota RAV4 e o Ford Escape, têm uma semelhança impressionante com os carros dos anos 50. Essas semelhanças enfatizam o perfil mais alto do veículo, a posição elevada dos assentos e um amplo espaço interno. Essa combinação repercutiu entre os consumidores, que apreciavam a visão dominante da estrada e as janelas amplas, fazendo com que se afastassem do sedã tradicional. As vendas de sedãs maiores caíram drasticamente e até mesmo o mercado de sedãs de luxo estagnou. Isso empurrou empresas como Maserati e Jaguar, originalmente conhecidas por seus carros esportivos, para o mercado de SUVs. Até mesmo marcas icônicas como a Porsche começaram a se concentrar em SUVs e crossovers. Elas perceberam a tendência de popularidade dos consumidores. Andrew Coetzee, chefe de planejamento de produtos da Toyota, diz que sua estratégia enfatiza a injeção de mais personalidade e tempero em seus veículos, especialmente para atender aos compradores mais jovens. Ok, a aparência desses gigantes pode ser ótima, mas agora vamos explorar o lado menos visto. Existem desvantagens desses veículos maiores. Eles vêm com um preço mais alto e tendem a consumir mais combustível. Quando foram fabricados pela primeira vez, os preços dos combustíveis não eram altos. Mas agora, gastar mais em combustível pode ser um problema para sua carteira.
E tem mais. Algumas pesquisas sugerem que os acidentes envolvendo veículos maiores contribuem para mais mortes nas estradas americanas do que seus equivalentes. Eles também representam um risco maior para pedestres e ciclistas. O número de mortes de pedestres dobrou. Em 2021, acidentes de trânsito se tornaram a segunda principal causa de despedida deste mundo para os americanos com menos de 45 anos. Essa situação seria apenas intrigante se esses veículos grandes não tivessem uma série de atributos potencialmente letais. À medida que os carros americanos aumentaram de tamanho, o número de fatalidade entre motoristas e passageiros dentro dessas fortalezas rolantes diminuiu em 22%, mas de acordo com estimativas de especialistas, milhares de vidas de pedestres poderiam ter sido salvas entre 2000 e 2018 se os americanos tivessem continuado a preferir veículos menores. A associação do individualismo com o ato de dirigir também pode ter as piores consequências para quem está dentro do carro. Quase 1 em cada 10 motoristas e passageiros do banco da frente nos Estados Unidos não usa cinto de segurança e 45% admitem dirigir regularmente pelo menos 25 km por hora acima do limite de velocidade nas rodovias. Essas porcentagens são muito menores no Reino Unido, chegando a apenas 3%. No total, 43 mil pessoas perderam suas vidas nas estradas americanas em 2021. Essa é a maior taxa de mortalidade entre as nações desenvolvidas por uma margem substancial. As estimativas indicam que 1/5 dessas vidas poderiam ser poupado a cada ano se os índices de excesso de velocidade e uso de cinto de segurança fossem iguais aos de países comparáveis. As caminhonetes modernas são agora projetadas mais para crianças e famílias do que para gado e pedras gigantes. Antes dos anos 80, quase todas as caminhonetes nos Estados Unidos tinham cabine simples, o que significava que era possível acomodar um total de 3 pessoas no seu interior. Todas elas compartilhavam um assento do tipo banco. Além disso, a caçamba se estendia por 2,5 metros, tornando a caminhonete um veículo de tamanho normal com caçamba longa. Mas esses modelos estão se tornando uma relíquia do passado. Na década de 20, 80% das caminhonetes nas ruas ostentavam o que poderíamos chamar de cabine estendida. Isso significa que elas têm não um, mas 2 conjuntos de assentos confortáveis para até 5 pessoas. A maioria desses modelos também tem 4 portas que podem rivalizar com a entrada de uma casa comum no subúrbio. O espaço para carga? Bem, digamos que ele entrou para a dieta. Essas configurações com espaço para passageiros e carga reduzida se tornaram a moda, tanto que algumas marcas se despediram dos modelos de cabine simples. À medida que as caminhonetes evoluíram para passeios familiares, elas também passaram por uma reforma. A típica caminhonete americana agora tem um preço próximo a $50 mil, o que representa um aumento de 41% em relação a uma década atrás. Essas caminhonetes geralmente ostentam interiores luxuosos e repletos de recursos, criados para fazer frente aos SUVs e sedãs de alto padrão. De acordo com as Nações Unidas, a Índia se tornou o país mais populoso do mundo em 2023. Você consegue adivinhar qual é a posição dos Estados Unidos da América nessa classificação? É o número 3, e os Estados Unidos são o 4º maior país em termos de tamanho. Ocupa cerca de 6% da massa terrestre da Terra. Muito espaço para os 335 milhões de pessoas que vivem lá, certo? Não há necessidade de se comprimirem em uma única região. Bem, não é bem assim. A população dos Estados Unidos é distribuída de forma bastante desigual. Vamos traçar uma linha bem no meio do país. Ela vai de Dakota do Norte, no norte, até o Texas, no sul. Depois de inserir os dados do censo e fazer alguns cálculos, surgem números surpreendentes. 80% da população dos Estados Unidos vive a leste da linha imaginária. Os 20% restantes vivem a oeste. Isso equivale a apenas 1 em cada 5 norte-americanos. Estamos falando de grandes áreas metropolitanas como Los Angeles, San Diego e São Francisco. Difícil de acreditar? Basta olhar para um mapa de satélite dos Estados Unidos à noite. A parte direita, costa leste, está brilhando muito, não é? Mas por quê? Por que há um desequilíbrio tão grande na população? Em poucas palavras, história e geografia. A costa leste é o local onde os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776. Essas são as 13 colônias originais. Em pouco tempo, os colonos começaram a se espalhar para o oeste. Um marco importante foi a compra de Louisiana em 1803. Hoje, essa região é, em sua maior parte, o que chamamos de meio-oeste. A área se alinha muito bem com a bacia hidrográfica do Mississippi. Sim, isso significa uma abundância de solo fértil ideal para a agricultura. Mas será que isso significa automaticamente um aumento na população?
Os dados demográficos dos Estados Unidos revelam que a maioria de seus cidadãos vive ou na costa leste ou na oeste. Isso deixa um grande pedaço de terra no meio do país praticamente vazio. É conhecido como o Cinturão Subpovoado dos Estados Unidos. A área se estende da fronteira com o Canadá ao norte até o México ao sul. A área total da superfície dessa faixa de terra é de 900 mil metros quadrados. Isso é 2 vezes o tamanho da Califórnia. Um enorme pedaço de terra. De fato, essa estreita faixa representa 12% dos Estados Unidos contíguos, ou seja, os Estados Unidos sem o Alasca e o Havaí. O cinturão passa de norte a sul por 7 estados, mas sua população representa apenas 1% do total de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Isso não significa que a área esteja completamente vazia. Ela ainda é o lar de pouco mais de 3 milhões de pessoas. Essa é aproximadamente a população do país insular da Jamaica. Mas há espaço aqui para muito mais residentes. Vejamos o exemplo da Nigéria. Sua área total de terra é um pouco maior do que o cinturão pouco habitado dos Estados Unidos, mas a população da Nigéria é de 206 milhões de pessoas. Isso a torna o 7º país mais populoso do planeta. Impressionante, não é? Mas por que o meio-oeste americano não está vivendo de acordo com seu potencial? Chegou a hora de uma última aula de história. Já mencionei como os Estados Unidos se expandiram da costa leste para a costa oeste. Isso não significa que o oeste estava ficando muito para trás. Veja, por exemplo, as cidades de São Francisco e Los Angeles. Elas foram incorporadas em 1850. Isso foi apenas 13 anos depois de Chicago. No ano seguinte, Portland foi incorporada. Você já entendeu a situação. E então, em 1869, os Estados Unidos concluíram a construção de sua primeira ferrovia transcontinental. Em termos de transporte, o país estava unificado. Não há nenhuma razão histórica forte o suficiente para explicar por que tão poucas pessoas vivem no centro do país. Chegou a hora de uma geografia interessante. Se você observar o mapa físico do país, verá que esse cinturão fica nas grandes planícies. Como o nome sugere, a área é plana, o que deve ser ideal para grandes assentamentos. Bem, não é bem assim. A leste dessa região há uma enorme mancha de cor marrom. Ela é coberta por montanhas. Mas não são quaisquer montanhas, são as montanhas rochosas. A cordilheira tem cerca de 76 milhões de anos. Ela tem vários picos com mais de 4.000 metros e a maior parte das montanhas rochosas são parques nacionais, uma vasta reserva natural. Mas o mais importante é que a cordilheira desempenha um papel vital no clima da região. Você já ouviu falar do efeito de sombra de chuva? Deixe-me explicar. Sistemas de clima úmido se formam sobre o Oceano Pacífico. Em seguida, viajam para o leste, onde encontram as montanhas rochosas. O ar tem que subir pelas montanhas. É nesse ponto que ele esfria e condensa. O resultado final? Muita chuva e neve para as pessoas que vivem a oeste da cordilheira, e apenas algumas gotas a leste dela. Quando o ar do Pacífico finalmente chega às grandes planícies, ele não contém mais muita umidade. Na verdade, o sistema meteorológico começa a absorver a umidade da paisagem circundante. Isso cria um clima árido a leste das montanhas rochosas. Essa é a localização exata do cinturão onde vivem tão poucos americanos. É uma das partes mais secas do país. Então, quando os colonos chegaram no século XIX, eles pensaram: não, vou continuar para o oeste. Além disso, eles estavam indo para a Corrida do Ouro na Califórnia. O clima nessa parte das planícies não é muito bom para a agricultura, e as enormes flutuações na temperatura do ar também não ajudam. Em um único dia, as temperaturas podem cair de 20 a menos 2 graus Celsius. Essas mudanças repentinas na temperatura externa são prejudiciais à saúde humana. É como entrar em uma sala com ar-condicionado em um dia escaldante de verão. Não é uma sensação agradável. O sul da Califórnia tem um clima igualmente seco. No entanto, cerca de 40 milhões de pessoas vivem lá. Isso faz da Califórnia o estado mais populoso dos Estados Unidos. Seu segredo? Uma vasta rede de canais de irrigação e aquedutos, além de uma parte da água do Rio Colorado. Os verões nas grandes planícies são muito quentes, enquanto os invernos são extremamente frios. A razão por trás desses padrões climáticos selvagens são os ventos polares. Eles pegam carona ao longo da cordilheira das montanhas rochosas e depois descem rapidamente para as planícies. Um dia de inverno em Wyoming, por exemplo, pode começar agradavelmente quente. Porém, no final da tarde, a temperatura pode cair facilmente abaixo de zero. Você simplesmente não saberia como se vestir e provavelmente não gostaria de se mudar para cá. Isso também é o que 99% dos norte-americanos pensam.
Os seres humanos gostam de se sentir confortáveis, por isso escolhemos viver em zonas de clima temperado. Os lugares que são muito frios ou muito quentes não têm uma grande população. Basta olhar para o continente habitado mais seco. Você adivinhou corretamente, é a Austrália. Quase 70% do país é árido ou semiárido. Essa é uma maneira sutil de dizer que é um deserto. É por isso que os australianos estão amontoados em áreas costeiras. 90% deles vivem em grandes cidades como Sydney, Melbourne e Perth. A única exceção é a capital, Canberra. Ela foi construída no interior, perto de uma fonte de água. Mas o interior da Austrália é escassamente povoado, assim como nos Estados Unidos. Há apenas uma grande cidade em uma área do tamanho de 12 lagos Michigan, ou 700 mil quilômetros quadrados. Uma grande saudação aos moradores de Alice Springs. Eles realmente vivem em um oásis. E o que dizer de lugares com clima temperado como a Europa? A população é distribuída uniformemente por lá, certo? Sim e não, dependendo do país. Na Alemanha, 77% das pessoas vivem em áreas urbanas. Elas têm muitas cidades grandes para escolher. Berlim, Hamburgo, Munique e Colônia têm mais de 1 milhão de habitantes. Mas vamos dar uma olhada na vizinha França. Quantas cidades com mais de 1 milhão de habitantes você consegue citar? Ok, Paris, sem dúvida. Ela tem mais de 12 milhões de habitantes em sua área metropolitana. Mas agora vem o fato surpreendente. As duas próximas cidades da lista, Lyon e Marsella, têm uma população de apenas 2 milhões de habitantes, respectivamente. Dá para perceber o enorme desequilíbrio, não é? Esse é o caso da maioria dos grandes países europeus. Na Grécia, por exemplo, 35% da população vive na capital, Atenas. Portanto, o centro amplamente subpovoado dos Estados Unidos não é um exemplo único. Os Estados Unidos são uma terra das oportunidades, mas as chances de encontrar uma vida melhor são maiores nas grandes cidades. As 100 maiores áreas metropolitanas do país respondem por pelo menos 3/4 do PIB do país, e a maioria delas está localizada nas costas leste e oeste. Não há cidades com mais de 1 milhão de habitantes no cinturão subpovoado do país. Em alguns aspectos, os Estados Unidos são um mundo totalmente diferente, totalmente diverso de qualquer outro lugar. Então vamos dar uma olhada no que é normal por lá e que deixa as pessoas de fora perplexas. Uma das primeiras coisas que um estrangeiro nota ao entrar no país são as bandeiras por toda parte. Seja em prédios, como escolas e casas, ou em roupas, como bermudas, camisetas, o que quiser. Ao longo da história, os americanos tiveram 27 bandeiras. A atual foi adotada somente em 1960 e até o momento é a mais duradoura. No entanto, não foi criada pelas autoridades. Em 1958, houve um concurso para o desenho da nova bandeira americana, e a vencedora foi feita por um jovem de 17 anos, estudante do ensino médio de Ohio. A razão pela qual os americanos gostam tanto de sua bandeira é o orgulho nacional. Mas por que tantos países não fazem o mesmo? Bem, alguns evitam exibi-la por razões históricas, outros só a hasteiam em ocasiões especiais para destacar a importância do evento. Ainda assim, há aqueles que exibem a sua bandeira com a mesma frequência que os americanos. Na Dinamarca, as pessoas também têm muito orgulho de seu símbolo nacional. Elas decoram a árvore das férias de inverno e os bolos de aniversário com ele, e você sempre pode encontrar adesivos com bandeiras dinamarquesas, velas vermelhas e brancas e outras guloseimas assim em um supermercado. As pessoas na Suécia também gostam muito de sua bandeira e têm mastros em todos os lugares. Agora vamos a um restaurante, certo? Muitas coisas por lá são muito específicas, como por exemplo, toneladas de gelo em cada bebida. Acontece que há alguma história nessa preferência. O país sempre teve muito gelo como recurso, especialmente durante o inverno. Séculos atrás, antes dos refrigeradores e outras máquinas de resfriamento úteis, esse tipo de recurso era muito valioso, e os Estados Unidos começaram a exportá-lo para outras partes do mundo. E também, claro, a usar para consumo próprio, passando a colocar gelo em suas bebidas quentes, ao contrário dos ingleses, que sempre as consumiam quentes. O gelo nas bebidas se tornou uma característica americana e também era considerado algo de riqueza. Sim, o gelo também mostrava o status de uma pessoa. É claro que com o tempo, quando surgiram as geladeiras, esse recurso ficou disponível para todos, e os americanos começaram a adicionar o gelo às suas bebidas com frequência. O hábito permaneceu. Além disso, as bebidas geladas são muito refrescantes, o que é especialmente importante no sul do país, que é quente. Mas se você vem de fora e não quer sua bebida muito gelada, sempre especifique ao garçom. A próxima coisa que chama a atenção são as porções enormes servidas, e há uma razão para isso também.
Nem sempre foi assim, mas na segunda metade do século passado, devido aos pesticidas e fertilizantes, os agricultores começaram a produzir mais alimentos do que antes. O governo percebeu isso, subsidiando a atividade. Assim, a quantidade de comida disponível aumentou. Com o tempo, as empresas começaram a aumentar o tamanho de suas porções. Por que servir menos e receber menos dinheiro se você pode servir um pouco mais e também cobrar mais? Isso é bom para os negócios e é uma situação em que todos ganham. Os clientes recebem maior quantidade por apenas um pouco mais de dinheiro. Assim, as porções maiores se mantiveram. Ok, agora precisamos de uma pequena pausa para ir ao banheiro, e surpreendentemente há muitos estrangeiros que acham os toaletes americanos estranhos. Primeiro, o que há com aqueles espaços enormes na parte inferior das portas? Eles são bastante comuns mesmo fora dos Estados Unidos e têm várias finalidades. Primeiro, você pode ver se há uma pessoa dentro da cabine sem tentar entrar em uma que esteja ocupada. Em segundo lugar, proporcionam alguma ventilação e facilitam a limpeza do piso. Os vãos nas laterais são mais questionáveis. É claro que as pessoas do lado de fora não conseguem ver tudo o que acontece atrás da porta, mas ainda assim não há muita privacidade. Na maioria dos outros países, as aberturas são insignificantes ou inexistentes. Então, o que há de errado com elas nos Estados Unidos? Fiz algumas pesquisas. Algumas fontes dizem que, como cada centímetro de material é caro, as frestas largas são feitas para reduzir os custos dos boxes. Outras dizem que, quando as pessoas se sentem expostas dessa forma, tem menos incentivos para fazer algo ilegal em banheiros públicos. Próxima observação. Os vasos sanitários americanos têm muito mais água do que na Europa, por exemplo. A razão é que esse tipo de vaso usa sistemas de descarga diferentes, e um americano precisa de mais água para descer com eficácia. Em muitos países, especialmente na Ásia, a maioria dos toaletes tem bidês que são usados para a limpeza, e os turistas não entendem por que os americanos não os adotariam também. Afinal, se você pisar na lama, irá lavar o pé em vez de apenas enxugá-lo com um lenço de papel. A mesma lógica funciona aqui. Além disso, reduz o uso de papel higiênico, por isso é mais sustentável e ecologicamente correto. Alguns dizem que existe um forte estigma na América em torno dos bidês que é extremamente difícil de superar. Outros acreditam que os banheiros nos Estados Unidos não têm espaço suficiente para instalar um bidê, então eles não os têm, especialmente se houver outras formas bem conhecidas. Antes de sairmos do restaurante, precisamos dar gorjeta ao garçom. Nos Estados Unidos é muito mais comum do que na maioria dos outros países. Espera-se que você dê gorjeta a qualquer pessoa que o tenha ajudado em alguma coisa. Embora haja algum tipo de gratificação em outros lugares, a porcentagem dela é menor. E há também países como o Japão e a Dinamarca, onde ela não existe de forma alguma. Essas nações têm leis de salário mínimo que determinam valores decentes que os empregadores devem pagar a seus funcionários. Dessa forma, a necessidade de dar a mais pelo serviço não é empurrada para os clientes. A propósito, aqui está mais um fato sobre os preços. Provavelmente a coisa mais maluca nos Estados Unidos a qual os turistas têm que se adaptar são os valores nas lojas. O imposto não está incluído no total exibido e é adicionado no momento do checkout. Assim, as pessoas que estão com pouco dinheiro não podem calcular previamente o preço que terão de pagar. Mas, de fato, por que isso acontece? O principal motivo por trás dessa política estranha é transparência. Dessa forma, os contribuintes sabem quanto pagam de imposto e podem resistir ao aumento da alíquota, caso isso entre na agenda nacional. Além disso, ela permite que os consumidores comparem os custos dos produtos entre os estados de forma justa, já que as alíquotas podem ser diferentes. Portanto, se o imposto não estiver incluído, você pode comparar os custos reais do pão entre o Alabama e o Alasca, por exemplo. Em alguns lugares do país, não é muito fácil se locomover, a menos que você viaje de carro. Em determinadas regiões, muitas vezes não há calçada que leve à loja de conveniência mais próxima ou faixa de pedestres que permita atravessar a rua bem em frente à loja. A principal razão para isso é provavelmente o fato de os Estados Unidos serem um país grande, com vastas terras e tudo estar espalhado. Os bairros podem estar distribuídos por amplos territórios suburbanos muito distantes uns dos outros, de modo que nunca se trata de uma curta distância e as calçadas não são necessárias, porque, sim, ninguém caminha. Estudos mostram que os espanhóis ou alemães andam pelo menos 2 vezes mais que os americanos, mas nesses países tudo está muito mais próximo. Por último e não menos importante, você adivinhou, é o sistema imperial. Ele se baseia no corpo humano. Um pé é o tamanho médio do pé de uma pessoa, portanto você pode pensar que é bastante intuitivo para qualquer um. Bem, não é.
Os estrangeiros ficam incrivelmente confusos com pés, polegadas, galões e Fahrenheit e tendem a converter tudo para o conhecido sistema métrico. Bem, nesse sentido, os britânicos são ainda mais confusos. Eles usam o imperial e o sistema métrico. Para a altura, a maioria é em pés e polegadas, mas para o peso, em quilogramas. A Grã-Bretanha tinha o sistema imperial, mas depois foi forçada a mudar para o sistema métrico. Portanto, agora usa-se uma combinação deles, o que ajuda a ser mais preciso. Ding Dong, sua correspondência chegou. Você encomendou ontem do outro lado do país, e ela levou apenas 1 dia e meio para chegar até você. Certamente, isso não é como nos anos 1800, quando sua correspondência era entregue a cavalo. Todo o processo naquela época levava até 10 dias, e não é como se tivesse vindo de outro continente. Desbravadores faziam seu serviço postal. Eles subiam em seus cavalos e percorriam a distância. Considerando o quão longe estava, e poderia ser milhares e milhares de quilômetros, eles faziam isso em um período de tempo surpreendentemente curto. Porém, os mecanismos mudaram. Chegamos ao século XX, e você é um piloto agora. Você está no caminho e está escurecendo, mas ainda está a milhares de metros de altura. Talvez seja a hora de pousar, já que não consegue ver nada. Além disso, você está começando a ficar com pouco combustível. Se fizesse um pouso de emergência agora, as coisas poderiam ficar complicadas lá embaixo. Você estaria em território estranho e não saberia que coisas estranhas pode enfrentar. Alguns de seus colegas de trabalho tentaram, e não foi uma boa ideia. Cuidado com aquela sombra? Mesmo se você quisesse voar à noite sem muita visibilidade, não seria uma boa ideia. Veja, você é guiado por pontos de referência ao traçar sua rota. Aquela montanha à frente parece familiar, mas quanto mais perto chega dela, mais percebe que cometeu um erro. O tempo parece que não vai ficar bom também. Então, você para, e as cartas que estava carregando irão agora para um trem onde elas podem viajar pelo resto da noite. Após o amanhecer, é hora de outro piloto levá-las ao céu novamente para acelerar o processo. Todo esse calvário leva muito mais tempo do que deveria para a correspondência simplesmente atravessar o país. E as pessoas já estão esperando na porta com os braços cruzados e o rosto mal-humorado. Os radares ainda não existiam, então grandes mentes começaram a pensar: e se mudássemos tudo isso colocando algumas setas grandes no chão? Dessa forma, os pilotos sempre saberiam para onde ir. Além disso, as torres serviriam como faróis de luz. Agora, os pilotos seriam capazes de navegar à noite, e você não precisaria depender de montanhas esboçadas para saber onde está. As setas percorriam todo o caminho de Nova York a São Francisco, e havia aproximadamente 1.500 delas. As torres tinham 15 metros de altura, e suas luzes giravam enquanto piscavam a cada 10 segundos. As próprias setas também eram bem grandes, com cerca de 15 a 21 metros de comprimento. Elas eram pintadas de amarelo brilhante, então não teria como perdê-las de vista. A cada 5 a 8 quilômetros, você avistaria uma dessas setas. Quando o tempo estava bom, você podia ver as luzes vindas dos faróis a até 16 quilômetros de distância. E abaixo delas havia outro conjunto de luzes. Luzes vermelhas e verdes piscavam um código Morse, e os pilotos saberiam exatamente que farol era esse. O pior aconteceu, e um dos seus motores está falhando. Você está preparado para isso, e mais à frente há um campo de pouso colocado exatamente para esse tipo de situação. A cada 40 quilômetros ao longo da rota da seta, você encontraria um desses campos de pouso intermediários com luzes brilhantes rotativas sobre ele. Mesmo que menos comuns, estes seriam mais fortes do que o outro tipo. Você conseguiria vê-los de até 120 quilômetros de distância. Mas a tecnologia continuou melhorando e chegou ao ponto em que as luzes dos faróis regulares ficaram tão fortes que eram vistas a até 64 quilômetros de distância com o tempo claro. Por causa disso, eles precisavam de apenas uma torre a cada 16 quilômetros. Então, surgiram as estações de rádio de baixa frequência, e tudo que um piloto precisava era de um receptor de rádio, um par de fones de ouvido e um mapa. As flechas se tornaram uma coisa do passado. No avião, o piloto ouvia sinais de áudio para verificar se estava no caminho certo, e logo o rádio era tudo o que havia. Você teria tudo: orientação, informações meteorológicas e até sinais de rádio. Com a comunicação por código Morse, os pilotos virariam para a direita ao ouvir um determinado fluxo de código, e para a esquerda se ouvisse um diferente. Um tom constante significaria que eles poderiam simplesmente voar em frente.
Às vezes, porém, as montanhas refletiam os sinais de rádio e levavam os pilotos a um curso completamente diferente. Isso, é claro, acabaria com um avião encalhado em algum lugar. O sistema LORAN, sigla em inglês que significa navegação de longo alcance, coordenava melhor a localização do piloto. Essas estações foram colocadas em todo o Atlântico e no Pacífico. 2 estações diferentes, localizadas distantes uma da outra, emitiam um sinal exatamente ao mesmo tempo. E com a ajuda de outras 2, também emitindo sinais, você conseguiria descobrir a localização de um avião. É um trabalho de 4 estações. O LORAN tinha uma grande fraqueza: as tempestades elétricas. Simplificando, se um avião estivesse no meio de uma tempestade, seria como se ele nunca existiu. O último farol de seta só foi desligado em 1973. Durou muito tempo. Mas hoje, você ainda poderá ver algumas das setas daquela época. Elas não são mais pintadas de amarelo brilhante, são apenas grandes setas simples de concreto. A maioria delas foi perdida durante a reconstrução de algumas das cidades dos Estados Unidos. Há uma a oeste de Phoenix, no Arizona. Era o farol 33 da via aérea LA para Phoenix. A seta se foi, mas uma parte da torre de rádio ainda está lá, embora em mau estado. Existem cerca de 10 delas na Califórnia, e o restante está espalhado pelo país. Mas vamos pular alguns anos atrás, antes das setas e do rádio. Por volta de 1910, quando os pilotos voavam apenas utilizando a pilotagem, eles traçavam sua rota com base em pontos de referência. Eles só ousavam voar durante o dia e não em grandes altitudes. Na década de 1920, porém, eles começaram a se aventurar a voar à noite e ainda mais longe do que estavam acostumados. Mas como os pontos de referência eram quase impossíveis de identificar à noite, eles começaram a usar a navegação celestial. Eles tentavam ler as estrelas para saber onde estavam e tinham a ajuda de algumas ferramentas, mas o sistema não era muito eficaz porque eles ainda se perdiam com mais frequência. A turbulência também não ajudava, porque em vez de ler uma estrela, eles olhavam para uma completamente diferente, uma errada. Sem poluição luminosa e com muitas estrelas para contar, era muito fácil se perder no céu. Um avião permanece no ar porque suas asas são moldadas para que o ar se mova mais rápido sobre o topo dela. E como o ar está se movendo mais rápido, sua pressão diminui. Isso significa que há menos pressão na parte superior da asa do que na parte inferior. É essa diferença que levanta as asas e o avião. O rolamento do avião é o trabalho do aileron. Você abaixa o aileron na asa que deseja subir e levanta o aileron naquela que deseja baixar. A arfagem é o que faz um avião subir e descer quando os elevadores na cauda do avião são ajustados pelo piloto. Abaixá-los fará o nariz do avião cair e levantá-los fará com que ele suba. A guinada é o que faz o avião girar. É o trabalho do leme. Quando virado para um lado, ele se move para a esquerda ou para a direita. O nariz do avião estará sempre apontado na mesma direção do leme. Da próxima vez que estiver em um voo comercial, você mesmo poderá rastrear o movimento do avião e saber o que o piloto está fazendo. Porém, não totalmente, pois existem centenas de mecanismos e sistemas complicados trabalhando naquela cabine à sua frente. E se você quiser saber como isso funciona, talvez seja a hora de se matricular em uma academia de voo. Talvez um dia você voe rápido o suficiente para quebrar a barreira do som. Os pilotos que fazem isso literalmente quebram as ondas sonoras que se formam na frente e ao redor do avião. O ar se reunirá e comprimirá na frente do avião. Isso formará uma onda de choque pela qual o avião precisa passar. E quando isso acontece, faz um barulho muito alto, um estrondo sônico. É por causa da mudança repentina na pressão do ar. O Concorde era um avião muito caro para a média das pessoas. Ele não apenas rompia a barreira do som, como podia viajar até 5 vezes a velocidade do som. O chão é lava! Haha, estava brincando, mas sinceramente, ele está meio que desmoronando. Talvez você ainda não sinta, mas uma grande parte da América do Norte já perdeu 59 quilômetros de rocha de sua fundação. E não, isso não tem a ver com terremotos ou buracos gigantes. Tem a ver com o fato de o continente estar perdendo pedaços daquilo que impede o solo de balançar como um parque de diversões ruim. Uma equipe de pesquisadores acaba de lançar uma bomba geológica. Parte do solo da América do Norte está afinando como um sorvete que pinga triste e lentamente. Como eles sabem disso?
Basicamente, fizeram uma ressonância magnética de corpo inteiro de alta tecnologia na Terra e criaram mapas em 3D, mostrando como as rochas antes consideradas indestrutíveis agora estão derretendo nas entranhas do planeta como uma pizza de queijo de cabeça para baixo dentro de um forno. Mas para realmente entender essa bagunça, primeiro eu preciso conhecer meus velhos amigos, crátons. Os crátons são como as raízes dos continentes. Eles são espessos, resistentes e antigos. Estamos falando de bilhões de anos. Esses carinhas sobreviveram a impactos de meteoros, supervulcões e até mesmo ao movimento tectônico das placas. Se as placas brigassem a socos, por exemplo, você pode apostar que veríamos cadeias de montanhas nascendo. Se elas se divorciassem, afastando-se uma da outra, nasceria um oceano totalmente novo. Todas essas coisas deixam cicatrizes na superfície da Terra, mas os crátons parecem sempre permanecer imperturbáveis, como as baratas da geologia. E como um cráton pode basicamente levar um soco na cara e não sentir nada, os cientistas sempre presumiram que essas coisas eram quase indestrutíveis. Mas então, um grupo de pesquisadores testou suas máquinas sofisticadas e percebeu que... Espere, os crátons estão se desfazendo? Como? Entre na placa Farallon, uma placa tectônica realmente antiga, que começou a deslizar sobre a placa principal da América do Norte há mais de 100 milhões de anos. E esse é um processo bastante normal, na verdade. É chamado de subducção, e é como a Terra recicla as rochas e evita o superaquecimento. Esse processo de subducção vem ocorrendo há tanto tempo que agora o Farallon está a quase 650 quilômetros de distância do cráton, bem tranquilo no manto inferior, estranhamente perto do núcleo externo do nosso planeta. Mas o Farallon tem causado problemas, como aquele colega de quarto que se mudou, mas continua deixando coisas estranhas na geladeira. Como você pode ver, ao afundar, ele puxa a base do alicerce da América do Norte, esticando-a e fazendo com que pedaços caiam no manto profundo. E como se isso não fosse dramático o suficiente, o Farallon que está afundando também vazou água e dióxido de carbono para as rochas ao redor, tornando o cráton ainda mais macio e mais fácil de ser fragmentado. Obrigado, Farallon. Muito legal da sua parte. Ao estudar centenas de terremotos em milhares de estações de monitoramento, os cientistas confirmaram a história. Grandes pedaços de material continental estão escorrendo para baixo, afinando o cráton em até 59 quilômetros. São mais rochas desaparecidas do que cabem em uma caixa de leite. Parece dramático, certo? Mas não se preocupe, isso está acontecendo em um ritmo de caracol. Serão necessários milhões de anos para que algo notável aconteça. Seus tataranetos de um futuro distante talvez ainda estejam em solo sólido. Mas não fique muito confortável. Isso pode não ser um problema urgente, mas há outro tipo de afundamento que está acontecendo mais rápido do que você pode dizer socorro. O fato é o seguinte: até 2050, pelo menos 32 grandes cidades dos Estados Unidos, incluindo Nova York, Baltimore e Charleston, poderão estar parcialmente submersas. E adivinhe só, a culpa é principalmente nossa. Os cientistas notaram que, desde 2007, algumas cidades estão afundando no solo entre 1 e 2 milímetros por ano. Charlestown, na Carolina do Sul, está se destacando da pior maneira possível, afundando 4 milímetros por ano. Claro, esses números parecem minúsculos e um pouco ridículos, mas Charleston está apenas 3 metros acima do nível do mar, e um pouco de afundamento é muito importante quando o oceano está respirando em seu pescoço. Em dias de enchentes realmente ruins, as pessoas têm que abandonar seus carros e voltar para casa a nado. Todo esse fenômeno é chamado de subsidência da Terra, e quando se mistura o afundamento da Terra com o aumento do nível do mar, obtém-se um coquetel de desastres com ruas inundadas, terras agrícolas salgadas, florestas fantasmas e muitos proprietários de imóveis bastante irritados. Isso não se limita apenas às residências. Infraestruturas como pontes, estradas, aeroportos e usinas de energia, todas as coisas das quais dependemos diariamente, também correm o risco de sofrer sérios danos. As redes elétricas inundadas e as rodovias afundadas podem causar bilhões a mais em perdas econômicas e criar grandes riscos de segurança para as comunidades. Agora, vamos ser justos. Nem tudo é culpa da humanidade. Alguns desses problemas remontam à Idade do Gelo. Há cerca de 12 mil anos, enormes camadas de gelo cobriam o norte dos Estados Unidos. O peso empurrou a terra para baixo e, quando o gelo derreteu, o solo não voltou a subir como um trampolim. Em vez disso, começou a jogar um estranho jogo de gangorra geológica.
Os lugares que foram esmagados começaram a subir e os lugares que não foram esmagados foram puxados para baixo. Todo esse processo, chamado de ajuste isostático glacial, tente dizer isso rápido 3 vezes, ainda está acontecendo hoje. Mas é claro que os seres humanos encontraram uma maneira de piorar a situação. A extração de água subterrânea é uma das principais culpadas. Pense nisso como se estivesse tirando o enchimento de um colchão. Depois de um tempo, a coisa toda simplesmente afunda. Em lugares como o Vale Central da Califórnia, a terra está caindo até 20 centímetros por ano, porque continuamos a bombear a água durante as secas. Em cidades como Nova York, o problema não é apenas a água. Os próprios arranha-céus estão piorando a situação. Sim, acontece que se você empilhar milhões de toneladas de concreto e aço em um solo macio, ele tende a achatar. E caso esteja se perguntando, a massa total dos edifícios da cidade de Nova York é de cerca de 762 bilhões de quilogramas. Isso é quase o mesmo que 3,5 milhões de estátuas da Liberdade empilhadas. Com tanto peso concentrado em uma área relativamente pequena, os solos subjacentes não têm escolha, a não ser comprimir com o tempo. E se você pensou que não poderia ficar mais bagunçado, pense novamente. Estamos construindo represas que impedem que os rios levem sedimentos frescos para as áreas costeiras. Esse sedimento é uma espécie de maneira da mãe natureza de afofar o solo novamente. Sem ele, as terras costeiras estão se compactando como uma esponja velha. Além disso, quando as áreas úmidas são drenadas para agricultura ou construção, o solo turfoso seca e entra em colapso. Sinceramente, é como se o solo não conseguisse se recuperar. Os cientistas também notaram que as áreas que costumavam ser exuberantes zonas úmidas estão agora entre os pontos de afundamento mais rápidos do país, especialmente ao longo da costa do Golfo. A Louisiana, por exemplo, está perdendo cerca de um campo de futebol de terra devido a essa combinação de subsidência e elevação dos mares. Então, qual é o fim do jogo para nós, pessoas comuns, que só queremos viver acima do nível do mar? Bem, não está parecendo muito bom. Florestas fantasmas, que são basicamente bosques afogados, estão surgindo. Terras agrícolas estão se tornando salgadas e inutilizáveis. E até mesmo inundações em dias ensolarados, em que as ruas são inundadas sem chuva, estão se tornando uma realidade. Credo! Enquanto isso, na costa oeste, a Califórnia também não está exatamente ganhando. São Francisco e Los Angeles estão afundando, o que significa que o aumento do nível do mar pode atingi-las com o dobro da força e da rapidez. Em alguns lugares, como a península de Palos Verdes, o solo está afundando tão rapidamente que as pessoas de lá podem viver como toupeiras. Então, os Estados Unidos estão se transformando na próxima Atlântida? Provavelmente não na semana que vem, mas se não forem tomadas medidas sérias como reduzir o bombeamento de água subterrânea e planejar cidades mais inteligentes, pelo menos 500 mil pessoas correm sério risco. E os danos às moradias podem facilmente chegar a 109 bilhões de dólares até 2050. No fim das contas, embora a América do Norte não esteja prestes a afundar como um soufflé mal feito, ela definitivamente está apresentando algumas rachaduras na crosta. Portanto, talvez devêssemos diminuir o bombeamento de água subterrânea, repensar como e onde construímos e investir um pouco mais em manter nossos pés secos. Afinal de contas, se um dia o chão realmente se tornar lava, vamos desejar ter pelo menos consertado os vazamentos antes. Não há nada ao redor, apenas a brancura eterna e interminável da neve da Groenlândia e os ventos frios que sopram em seu rosto. Nada indica a catástrofe iminente. Você dá mais um passo e congela de horror. Um abismo está se espalhando a seus pés, sem fundo e escuro. Se você tivesse dado um passo maior, ele o teria engolido. Esse infame buraco da Groenlândia. Isso aconteceu em meados da década de 1920. Um grupo de geólogos estava examinando a superfície da geleira Hiawatha, na Groenlândia, usando um radar, quando avistaram algo muito estranho. Era um poço gigante com mais de 300 metros de profundidade e quase 31 quilômetros de largura. Isso é grande o suficiente para caber dentro de Washington ou Paris. Depois de olharem para seus radares por um bom tempo e coçarem a cabeça, os pesquisadores decidiram descobrir o que poderia ter feito um buraco tão grande. Teria sido a boa e velha erosão? Um vulcão furioso? Um impacto de asteroide? Um verme gigante de areia? Talvez eu tenha exagerado um pouco com essa ideia de verme, mas nunca se sabe com essas geleiras antigas. De qualquer forma, no nosso caso, um mistério parecia levar a outro, que vinha intrigando os cientistas havia décadas. E para resolver os dois, os cientistas precisavam de algo muito comum, mas ao mesmo tempo muito importante.
o quartzo, um dos minerais mais abundantes na crosta terrestre. Mas antes de nos aprofundarmos nesse tópico, vamos fazer um pequeno desvio e falar sobre um fenômeno bastante bizarro chamado evento Younger Dryas. Para ver como era, precisamos nos aprofundar no passado, entre 12.900 e 11.600 anos atrás. Durante esse período, o planeta ficou muito mais frio, especialmente na Europa e na América do Norte. Agora, vamos falar um pouco mais sobre essa estranha mudança climática no hemisfério norte. Existem algumas teorias. Uma envolve uma alteração nas correntes do Oceano Atlântico. Outra fala sobre algo grande que lança toneladas de poeira no ar e bloqueia efetivamente a luz solar. As duas hipóteses mais populares e prováveis mencionam uma erupção vulcânica e um impacto de asteroide. De fato, houve uma erupção vulcânica no território da atual Alemanha na época certa, mas também existe a probabilidade de que o objeto espacial tenha atingido o planeta durante esse período. E agora vamos voltar ao buraco que os cientistas encontraram na Groenlândia. Quando o programa IceBridge da NASA e o Instituto Alfred Wegener da Alemanha o descobriram, parecia que finalmente haviam encontrado o motivo do evento Younger Dryas. Mas será que foi realmente um asteroide que criou esse impressionante buraco e fez com que as temperaturas caíssem em todo o hemisfério norte? Para testar essa teoria, os pesquisadores precisavam de quartzo. O fato é que, em sua forma pura, esse mineral tem uma estrutura muito simples. É feito de tetraedros de silício e oxigênio entrelaçados. Eficiente e muito bonito. Basta olhar para esses cristais prismáticos de 6 lados. Como sua estrutura é muito simples e os componentes são tão comuns, é possível encontrar quartzo em quase todas as rochas do planeta. Em um determinado momento, a mágica acontece. Rochas maiores sofrem erosão, empurrando para fora pequenos pedaços de areia de quartzo. Os cientistas que exploravam o misterioso poço coletaram essa areia que havia sido arrastada por debaixo da geleira. Era como olhar para as rochas no fundo do buraco sem ter que descer até lá. Muito prático. Então, ao examinar o material, eles descobriram grãos de quartzo com os sinais reveladores de uma terrível catástrofe. PDFs por toda parte. Não estou falando do formato do documento. PDFs significam características de deformação planar na tradução e se parecem com linhas gravadas na superfície do cristal, um sinal de que você está segurando um quartzo de choque. Elas se formam sob imensa pressão, quando os cristais internos são empurrados para fora do alinhamento. Mas o mais interessante aqui é que o quartzo de choque só aparece sob a influência de forças poderosas, como impactos maciços ou explosões terríveis. Em outras palavras, encontrar esse carinha sobre a geleira Hiawatha pode ser a prova necessária de que o buraco era uma enorme cratera de impacto que se formou quando algo igualmente enorme aterrissou ali. Com base no tamanho da cratera, esse objeto espacial provavelmente tinha um pouco mais de 1,5 km de diâmetro, o que equivale a 2 vezes a altura da Torre Burj Khalifa em Dubai. Um meteorito tão grande teria parecido 3 vezes mais brilhante do que o Sol ao atravessar o céu, e teria atingido a Terra com uma força imensa. O impacto seria tão grande que teria vaporizado rochas e lançado detritos a centenas de quilômetros de distância. O céu teria se enchido de poeira, ofuscando o Sol e provocando uma queda de temperatura em todo o planeta. E adivinhe só, essa última parte sobre a diminuição da temperatura deixou os pesquisadores super animados, porque ela abriu a possibilidade de que o impacto seria relacionado ao evento Younger Dryas. Para provar essa ideia, os cientistas decidiram usar o quartzo novamente. Eles o examinaram mais de perto, tentando datar o impacto, e tiveram um choque ainda maior. A cratera Hiawatha não tinha 12 mil, mas 58 milhões de anos. Por outro lado, os especialistas ficaram desapontados por não terem conseguido confirmar sua teoria. A cratera não poderia explicar a onda de frio do Younger Dryas, mas por outro lado ainda era uma descoberta incrível. Agora prepare-se para uma última reviravolta nessa história, e ela gira em torno do quartzo novamente. Outros cientistas descobriram recentemente mais depósitos do mineral de choque em toda a área que hoje é o leste dos Estados Unidos. Ele estava escondido em camadas de sedimentos que datam de pouco antes do período Younger Dryas. É interessante notar que não há nenhuma cratera ao redor desses locais, mas o quartzo não pode mentir, ele fornece evidências de uma poderosa explosão. Isso faz com que os cientistas pensem que sua hipótese de impacto ainda pode ser verdadeira, mas, em vez de uma colisão, poderia ser uma explosão de ar.
Um cometa enorme talvez tenha se fragmentado ao entrar na atmosfera da Terra há cerca de 12 mil anos, e os fragmentos teriam explodido antes de atingir o solo, causando uma queimada em massa catastrófica em todo o continente norte-americano e bagunçando tanto o clima que teria desencadeado o período do Younger Dryas. Bem, acho que precisamos esperar um pouco mais para que os cientistas encontrem mais provas dessa hipótese, mas isso não significa que não tenhamos mais fenômenos curiosos para explorar na Groenlândia. Veja esses buracos fascinantes. Certamente são um pouco menores do que o monstro de que estávamos falando. Eles são chamados de moulins e transportam a água de derretimento da superfície até a base da camada de gelo da Groenlândia, e também preparam algumas surpresas para nós. Aparentemente são muito maiores do que pensávamos anteriormente. É o que afirma um estudo recente baseado em observação e exploração em primeira mão. Mais interessante ainda é que esse volume extra pode influenciar a estabilidade da gigantesca camada de gelo em questão, bem como a velocidade com que ela está deslizando em direção ao mar. Os pesquisadores acreditam que o aumento da profundidade e da pressão da água no interior dos moulins pode lubrificar a base da camada de gelo, fazendo com que ela se mova mais rapidamente, como um cubo de gelo desliza mais facilmente sobre uma fina película de água derretida. Até recentemente sabíamos muito pouco sobre o tamanho real dos moulins e a quantidade de água que contém, mas agora sabemos que podem ser gigantescos. A equipe fez 2 viagens à camada de gelo da Groenlândia em 2018 e 2019. Em cada uma foram utilizadas cordas e equipamentos de escalada para descer cerca de 100 metros em 2 moulins separados, quase tocando a superfície da água. Aqueles que fizeram isso descreveram a experiência como intimidadora. Imagine o seguinte: suas costas estão sobre a borda, e tudo que você vê é o gelo azulado descendo e se transformando em escuridão. E a única coisa que ouve são sons ocasionais de gelo batendo. Deve ser extremamente enervante. Essas manchas escuras na camada de gelo da Groenlândia não são apenas manchas comuns. Todo verão, o gelo, que normalmente é branco brilhante, torna-se cinza escuro em determinadas áreas. Essa chamada zona escura foi um grande mistério durante muito tempo, até que alguns estudos descobriram que essa estranha transformação estava ligada ao estranho aparecimento de algas de cor vermelha, verde e marrom. A parte mais assustadora é que essa proliferação de algas continua crescendo. A zona escura está ficando mais escura e micróbios aterrorizantes podem começar a aparecer. Agora, o resto do mundo deve se preocupar. A camada de gelo da Groenlândia é como um enorme manto de gelo que cobre cerca de 80% da ilha. Ele é tão espesso que contém cerca de 8% do gelo de água doce do mundo. Na maior parte do ano, o gelo parece um lençol branco gigante e intocado que se estende sobre a Terra. Mas quando chega o verão e as temperaturas começam a subir, as coisas começam a mudar. O gelo derrete, revelando áreas rochosas ao longo da costa. E à medida que você avança para o interior, o gelo branco antes liso torna-se mais escuro. Essa é a zona escura que cobre uma área de cerca de 400 km de comprimento e 100 km em seu ponto mais largo. Esse estranho fenômeno acontece basicamente por 2 grandes motivos. O primeiro é o carbono negro. Assim como a poeira que se acumula em sua estante, o gelo da Groenlândia tem o mesmo problema. O vento leva uma mistura de poeira e fuligem para essa área gelada, mas, diferentemente da sua estante, você não pode simplesmente limpá-la com um pano. No caso da Groenlândia, essa mistura suja se instala no gelo e permanece por milhares de anos. Portanto, a zona escura é basicamente coberta por uma fina camada de poeira que se acumulou ao longo do tempo. No ano de 2014, os pesquisadores analisaram essa mistura suja e descobriram que as áreas mais escuras do gelo estavam cheias de carbono negro. Esse carbono negro não apareceu do nada. Bem, na verdade, de certa forma apareceu. Os cientistas acreditam que, em sua maior parte, ele é provavelmente da fumaça produzida por incêndios florestais no norte do Canadá e no Alasca em algum momento do passado. Como você pode imaginar, o carbono negro é preto, e é por isso que ele faz com que o gelo pareça mais escuro. Agora, o segundo grande motivo para a transformação do manto de gelo da Groenlândia no verão tem a ver com as algas que mencionamos anteriormente. Estamos falando principalmente de 2 grupos, a Ancylonema alascana e a Ancylonema nordenskjöld. Ambos adoram regiões de águas frias. Durante o inverno, eles permanecem em um estado de dormência nas profundezas do gelo. Mas quando chega a primavera, eles começam a migrar lentamente para a superfície. Quando chega o verão, elas estão prontas para florescer e absorver quase 24 horas de luz solar por dia para a fotossíntese e o crescimento.
Normalmente essas algas são verdes, mas quando expostas à luz do sol, tornam-se marrons como uma forma natural de se protegerem dos raios ultravioleta prejudiciais. E essa mudança de cor também é o que faz com que o gelo da Groenlândia pareça mais escuro. Até o momento, esse tem sido um comportamento normal. O que é realmente alarmante é que essas florações de algas estão ficando cada vez maiores a cada ano. Isso acontece porque elas se alimentam de fósforo, um nutriente que é abundante e vem de um mineral chamado hidroxilapatita. Esse mineral é encontrado em um tipo de rocha que se decompõe em minúsculas partículas de poeira, que são então sopradas pelo vento através do gelo. À medida que o clima fica mais quente, as rochas secam mais e os ventos mais fortes carregam mais poeira. Mais poeira significa mais fósforo, o que leva a um maior crescimento de algas. Está vendo? É um ciclo e continua piorando a cada ano. Estudar isso é fundamental para entender por que a zona escura continua aumentando. De 2000 a 2012, seu tamanho aumentou em 12%. Mas você deve estar se perguntando, por que deveríamos nos importar? Afinal de contas, é apenas o gelo que está ficando mais escuro, certo? Bem, não exatamente. Pense em como você não suporta usar roupas pretas em um dia quente e ensolarado. Elas absorvem o calor e fazem com que você sinta ainda mais calor. Isso ocorre porque as superfícies mais escuras absorvem mais luz solar. A mesma coisa acontece com o gelo. Juntos, a poeira, o carbono negro e a proliferação de algas são responsáveis por cerca de 70% da variabilidade do albedo no manto de gelo da Groenlândia. Albedo é apenas um termo sofisticado que define o grau de reflexão de uma superfície. Se você pegar duas superfícies, uma branca e brilhante e a outra escura e áspera, a branca refletirá muita luz e calor, o que lhe dará um albedo alto. A escura, por outro lado, absorverá mais luz e calor, portanto tem um albedo baixo. Durante o verão, a camada de gelo da Groenlândia sofre uma redução no albedo. Isso significa que o gelo absorve mais luz solar, e quando o gelo absorve mais luz solar, ele derrete mais rápido do que deveria. É por isso que entender o que está acontecendo na zona escura é tão importante. Isso ajuda a prever a rapidez com que a camada de gelo da Groenlândia está derretendo e como isso pode afetar o resto do mundo. O manto de gelo da Groenlândia é o segundo maior do mundo, cobrindo uma área aproximadamente do tamanho de todo o território dos Estados Unidos a leste do rio Mississippi. E sua enorme massa de gelo tem uma espessura média de 2,3 quilômetros. Infelizmente, a perda de gelo disparou. Na década de 1990, a Groenlândia perdia cerca de 25 bilhões de toneladas de gelo por ano. Agora, ela está perdendo cerca de 234 bilhões de toneladas por ano. Isso representa quase 10 vezes mais gelo derretendo a cada ano. De acordo com a NASA, se toda a camada de gelo da Groenlândia derretesse, isso aumentaria o nível global do mar em cerca de 7,4 metros. Isso poderia ser catastrófico para países e cidades costeiras em todo o mundo. A Holanda poderia ficar submersa, as Bahamas poderiam ser quase completamente destruídas e muitas das ilhas das Filipinas correriam o risco de desaparecer. Tudo isso pode parecer uma realidade distante, e é verdade que a maioria dos cientistas acredita que levaria várias centenas ou até milhares de anos para que a camada de gelo derretesse completamente. Mas é importante saber que a Groenlândia nem sempre teve essa espessa camada de gelo. Muito recentemente, pesquisadores examinaram de perto alguns sedimentos do fundo de um núcleo de gelo de 3,2 quilômetros de profundidade, extraído do centro da Groenlândia. Eles descobriram que o solo tinha traços de madeira de salgueiro, partes de insetos, fungos e até sementes de papoula. Portanto, esses fósseis são nossa primeira evidência direta de que a camada de gelo da Groenlândia derreteu no passado geológico recente, há cerca de 400 mil anos. Naquela época, a Groenlândia era o lar de uma paisagem de tundra verde, com insetos e plantas. Essa descoberta é ao mesmo tempo fascinante e assustadora, pois mostra que a camada de gelo entrou em colapso antes e pode ser mais frágil do que os cientistas pensavam inicialmente. Há também outra preocupação. Uma pesquisa recente coletou água derretida de diferentes pontos da camada de gelo da Groenlândia e descobriu que as amostras de água estavam repletas de centenas e milhares de micróbios. A preocupação é que eles possam ser liberados no oceano no futuro, e alguns estudos já sugerem que as áreas próximas a locais onde há muito fluxo de água de degelo glacial têm um risco maior de os vírus passarem para novos hospedeiros, como o de animais para humanos.
Embora os especialistas acreditem que a chance de um vírus do dia do juízo final vir das geleiras seja muito pequena, ela ainda não é zero. A verdade é que não sabemos muito sobre as milhares de espécies microbianas que vivem na superfície do gelo, e simplesmente não há dados suficientes para entender completamente o quão perigosos esses organismos podem ser. Tudo isso pode parecer preocupante, mas não devemos entrar em pânico ainda. Ainda há muito que não entendemos sobre o que está escurecendo o manto de gelo da Groenlândia. Ainda precisamos de medições mais detalhadas da abundância relativa de poeira, algas e carbono negro, bem como de uma melhor compreensão de como esses micróbios potencialmente perigosos podem afetar nossas vidas. Quanto mais aprendemos, melhor poderemos prever o que vai acontecer e como podemos nos preparar para isso. Está vendo como a Península Antártica se parece com a América do Sul, mas de cabeça para baixo? Isso não é apenas uma coincidência, é o fantasma de uma separação de 30 milhões de anos. Esses continentes já foram conectados, mas seu divórcio deu origem a uma corrente oceânica tão poderosa que foi capaz de congelar completamente a Antártica e moldar sua paisagem. Olha só o que aconteceu. As placas tectônicas fizeram um movimento sorrateiro e abriram uma passagem ridiculamente estreita no oceano, com apenas 804 quilômetros de largura, forçando 130 milhões de metros cúbicos de água a fluir dentro desse canudo geológico. Esse foi o nascimento de uma corrente oceânica mais forte do que o rio Amazonas. Essa corrente oceânica, chamada de Corrente Circumpolar Antártica a propósito, flui em um movimento circular no sentido horário, devido aos fortes ventos que sopram por lá. Esse movimento circular ao redor da Antártica causou erosão, moldando a massa terrestre do continente em um círculo, exceto por aquela península teimosa que está sendo lentamente arrastada para o leste, como uma criança que se recusa a deixar o parquinho. Peraí, a América do Sul e a Antártica costumavam ser uma só? Sim. Há muito tempo, a América do Sul, a Austrália e a Antártica faziam parte de um supercontinente chamado Gondwana, que também incluía a África em algum momento. Naquela época, a América do Sul e a Antártica costumavam estar basicamente unidas por uma ponte de terra chamada Ponte de Terra Antártica, que por acaso era uma floresta verde exuberante e também uma grande estrada de dinossauros. Sim, você ouviu direito, dinossauros. Um dinossauro de 95 milhões de anos, cujo nome não consigo pronunciar, desculpe, foi descoberto na Austrália, e os cientistas descobriram que ele era na verdade um primo distante dos Sarmientosaurus, da Argentina. A mesma mandíbula, os mesmos dentes em forma de cinzel, tudo igual. Esses caras eram como gêmeos idênticos separados por um oceano. Como? Porque naquela época a Antártica não era um deserto congelado, era uma floresta tropical temperada como o Oregon, o que tornava uma rota de viagem muito boa para uma família de dinossauros. Mas a ponte terrestre não era apenas para os dinossauros. Há cerca de 40 milhões de anos, os ancestrais dos marsupiais da Austrália chegaram à Terra de Baixo vindos da América do Sul, seguindo a rota da Antártica, outra prova de que esses continentes costumavam estar conectados. As coisas permaneceram pacíficas para os dinossauros e os marsupiais até que o solo da Terra começou a se mover. Isso é o que um cientista alemão chamou de teoria da deriva continental em 1912. Nosso amigo alemão aqui basicamente olhou para a costa da América do Sul e disse: "Ei, isso parece que poderia se encaixar na costa da África." Como um Sherlock Holmes científico, ele percebeu o que outros haviam ignorado durante séculos. Os continentes eram claramente peças de um quebra-cabeça maior. E ele estava certo. A questão é a seguinte: o planeta Terra é feito de muitas camadas de rochas e metais, como uma cebola cósmica. A camada mais externa, a litosfera, é dividida em placas tectônicas bastante sólidas que se movem sobre uma camada de rochas mais macias e um pouco derretidas, como gelo escorregadio. É por isso que as placas se movem. Na verdade, elas vêm reorganizando a face da Terra há bilhões de anos, com supercontinentes se formando e se separando em ciclos, como um jogo de carrinhos de choque em câmera lenta. Esse movimento pode ser bastante lento, pois a maioria das placas tectônicas se move apenas de 0 a 10 centímetros por ano, exceto a placa de Nazca, que avança a 20 centímetros, quase tão rápido quanto o seu cabelo cresce. Mas não se deixe enganar pelo ritmo de caracol. Essas placas em movimento são as grandes formadoras do planeta. Sua dança lenta nos dá tudo, desde terremotos que constroem montanhas, como o Himalaia, até fendas que dão origem a oceanos, como o Atlântico. Tudo porque a crosta oceânica é densa e afunda como uma pedra, enquanto a crosta continental flutua como uma rolha.
É essa diferença de densidade que explica a existência dos continentes. Sem ela, a Terra seria completamente coberta por mares rasos. Esse projeto de renovação planetária em câmera lenta é exatamente o que separou a América do Sul e a Antártica há 30 milhões de anos. As placas sob esses continentes começaram a se afastar em um processo chamado de extensão da crosta. É como se a litosfera fosse uma massa de pizza sendo esticada lentamente até ficar mais fina e se dividir. À medida que a crosta se esticava, ela se tornava mais fina e mais fraca, acabando por rachar como a superfície de um leito de lago seco. Tudo isso deu origem a uma nova placa tectônica, a placa Scotia, que emergiu entre a América do Sul e a Antártica como um advogado de divórcio geológico. Por algum tempo, partes dessa placa permaneceram acima da água como o último suspiro da ponte terrestre antártica. Era a versão da Terra daquele cordão que ainda salva o seu moletom depois que o zíper estraga. Essas conexões finais poderiam ter persistido como cadeias de ilhas, mas assim como aquele capuz desfiado, a conexão não poderia durar para sempre. Por fim, essa placa pequena, mas poderosa, tornou-se o último prego no caixão da ponte de terra que conectava os dois continentes. Assim como todas as placas tectônicas, essa também estava em movimento. À medida que se expandia para o leste, ela abriu uma nova passagem de água chamada Passagem de Drake, cobrindo lentamente a ponte de terra da Antártica com água do oceano. O processo foi como abrir as portas de um elevador, primeiro apenas uma fresta, depois cada vez mais larga, até que a conexão foi completamente rompida. Esse divórcio geográfico teve consequências assustadoras. A nova passagem de Drake permitiu a formação da corrente circumpolar antártica, criando um loop infinito de água fria que isolou a Antártica, moldou sua terra e até mesmo resfriou o planeta inteiro. Essa corrente age como um muro ao redor da Antártica, bloqueando a água quente e as espécies invasoras e regulando o clima global. Por fim, a Antártica se transformou em uma caixa de gelo que está 98% coberta por camadas de gelo e que contém cerca de 61% da água doce da Terra. Atualmente, esse continente detém o título de lugar mais ventoso, seco e gelado da Terra. É um deserto gelado onde as temperaturas caem abaixo de menos 89 graus Celsius, frio o suficiente para congelar sua respiração no ar. Uma camada de gelo pode ter mais de 1,6 km de espessura e se expande ainda mais no inverno, cobrindo uma área maior do que o território continental dos Estados Unidos. Hoje em dia, se você quiser viajar para a Antártica, a rotina marítima mais rápida é pela passagem de Drake, um corpo de água de 804 km de largura, que é estreito o suficiente para que os ventos gritem por milhares de quilômetros, transformando-se em ondas monstruosas que podem chegar a 15 metros de altura. Embora os dias calmos criem ondas de apenas 4 a 5 metros de altura, ainda assim 2 vezes mais altas do que as ondas do Atlântico. Veja bem, provavelmente é por isso que os marinheiros chamam esse trecho do oceano de Drake Shake. Mas o movimento tectônico não apenas desloca continentes, ele é o sistema de suporte de vida definitivo da Terra. Cerca de metade do calor do nosso planeta vem do decaimento radioativo no núcleo. Obrigado, urânio-235. Algo como o reator nuclear da natureza. Esse calor está por trás de tudo, desde os vulcões até o próprio movimento das placas que antes ligavam a Antártica à América do Sul. E ele só sai do núcleo por causa do movimento tectônico. Sem esse motor térmico interno, a Terra seria como Marte. Quando as placas se movem e liberam calor, elas também liberam gases CO2 na atmosfera, regulando a temperatura do nosso planeta. E quando as placas se movem sob a água, elas levam grande parte desse CO2 de volta para o interior da Terra, reciclando todo esse gás. É por isso que as placas podem mudar o ar, o clima e até mesmo a evolução da própria vida apenas pelo fato de se movimentarem. Mas há bilhões de anos essas placas não se moviam. Naquela época era como se a Terra estivesse usando uma casca de cerâmica sólida com muitas rachaduras. Mas, mesmo sem movimento tectônico, o calor conseguia escapar por essas rachaduras em um processo chamado tectônica de tampa estagnada, dando início a toda a vida na Terra. E não, o movimento tectônico não é coisa do passado. Os terremotos são a prova viva de que ele não está acontecendo apenas hoje, mas pode se repetir novamente em uma escala mais dramática no futuro. Veja bem, para formar supercontinentes como a Pangeia, megacontinentes menores tiveram que mergulhar sob outros. E os cientistas preveem que um processo semelhante poderá criar um novo supercontinente chamado Pangeia Próxima em 250 milhões de anos. Até lá, os seres humanos poderão estar extintos ou vivendo em Marte, mas a dança tectônica da Terra continuará mesmo sem nós.
Nada mal para algo que se move mais lentamente do que um engarrafamento. Acontece que a Antártica e a América do Sul costumavam ser melhores amigas antes que todo aquele drama tectônico se separasse, como um rompimento complicado que literalmente congelou uma delas. Agora, eles apenas se espelham desajeitadamente do outro lado da passagem de Drake. Ex-namorados clássicos. Há um trecho de água que até os exploradores mais experientes temem. Não importa em que estação do ano decida atravessá-lo, você corre o risco de se deparar com ondas que podem atingir a altura do letreiro de Hollywood. Estou falando da passagem de Drake, a via navegável que liga os oceanos Pacífico e Atlântico e se estende do Cabo Horn, no extremo sul da América do Sul, até as Ilhas Shetland do Sul, na Antártica. Ela é tão larga quanto a distância de Londres a Berlim e leva até 48 horas para ser atravessada. Alguns marinheiros comparam a travessia do outro lado com a ida à Lua. Esse é o desafio. Até mesmo o homem que a descobriu, Sir Francis Drake, nunca navegou nessas águas porque lhe pareciam muito perigosas e optou por um estreito de Magalhães mais calmo, embora mais longo. A passagem tirou a vida de cerca de 20 mil marinheiros e mais de 800 navios. Os turistas que querem ver a Antártica atravessam a passagem de Drake regularmente, embora ela ainda seja considerada a travessia oceânica mais assustadora do mundo. A Península Antártica, para onde os viajantes vão, não faz parte da Antártica propriamente dita. Ela se destaca e aponta para a América do Sul como dois dedos quase se tocando. A água fica espremida entre essas duas massas de terra, formando fortes correntes oceânicas. A passagem faz parte da Corrente Circumpolar Antártica, a maior corrente oceânica da Terra. A água atravessa a passagem em uma velocidade entre 95 e 150 milhões de metros cúbicos por segundo, o que a torna mais agitada. Além disso, há ventos que geralmente sopram de oeste para leste e são muito fortes entre 40 e 60 graus de latitude. É por isso que essas áreas são chamadas de 40 rugidores, 50 furiosas e 60 gritantes na tradução livre. A Terra desacelera os ventos, por isso as tempestades que atingem a Irlanda e o Reino Unido ficam mais fracas à medida que se deslocam para o leste. Mas a latitude de Drake é o único lugar em que os ventos podem soprar ao redor do planeta sem serem parados pela terra firme, então eles ficam cada vez mais rápidos e se transformam em ondas enormes que podem atingir os navios com muita força, normalmente com cerca de 4 a 5 metros de altura. Elas são muito mais altas do que as do Atlântico. A passagem de Drake também tem montanhas submarinas que não podem ser vistas. A enorme correnteza se espreme por essa passagem estreita e faz com que as ondas se choquem contra essas montanhas subaquáticas. Essas ondas internas criam redemoinhos que trazem água fria das profundezas do oceano. Portanto, a água não é agitada apenas na superfície, ela é selvagem até o fundo. O primeiro marinheiro a conseguir contornar o Cabo Horn e atravessar a passagem de Drake, em 1616, foi o holandês Willem Schouten. Mas a tentativa mais famosa de atravessá-la foi feita por Ernest Henry Shackleton em seu navio chamado Endurance. Ele e 27 de seus homens partiram da Geórgia do Sul com o objetivo de chegar à Baía de Wassel, na Antártica. Mas as coisas não saíram como planejado. Em 19 de janeiro de 1915, o navio ficou preso no gelo e em outubro começou a afundar. Eles acamparam no gelo flutuante por 2 meses antes de levarem os botes salva-vidas para um lugar remoto e gelado chamado Elephant Island. Shackleton e 5 homens fizeram uma viagem arriscada até a Geórgia do Sul para obter ajuda. Eles levaram 15 dias para atravessar a passagem de Drake com ventos de furacão. Finalmente, chegaram em segurança e organizaram um resgate para o restante da tripulação. Os cientistas encontraram o naufrágio do Endurance somente em 2022, 3.048 metros abaixo da água. Em dezembro de 2019, 6 atletas destemidos decidiram cruzar a passagem de Drake remando em um barco pela primeira vez na história. Foram necessários 12 dias de remo ininterrupto, com um rodízio entre eles de 90 minutos. Os caras conseguiram, e essa foi provavelmente a maneira mais difícil possível de atravessar a passagem. Os atletas mencionaram que estava frio, úmido e sujo, e que as ondas os atingiam como paredes. O clima na passagem de Drake muda muito, mas os capitães dos navios sempre podem prever isso e mudar a rota. Eles alteram o horário de partida para terem uma margem de segurança e não ficarem presos no meio da passagem nas piores condições possíveis. Às vezes a viagem é tranquila e calma, e o local é chamado de Lago Drake. Outras vezes, as pessoas sentirão ondas agitadas, o que é chamado de Drake Shake.
Alguns capitães experientes que atravessam a passagem com frequência dizem que o efeito do Lago Drake acontece uma vez a cada 10 travessias e que eles veem o Drake Shake uma ou duas vezes a cada 10 viagens. Uma escuna ou um caiaque provavelmente não sobreviverão à viagem entre ondas gigantes, mas as embarcações modernas e os navios de cruzeiro têm cascos robustos e mecanismos de estabilização avançados. Assim, a viagem não é mais tão perigosa. Mas, de todo modo, é uma aventura e tanto, especialmente se você estiver enjoado. Se não quiser se arriscar, mas deseja viajar do Oceano Pacífico para o Atlântico por água de forma rápida, o Canal do Panamá está te esperando. As pessoas começaram a pensar em fazer um caminho aquático através do Panamá no século XVI. Naquela época, um explorador espanhol descobriu que apenas uma fina porção de terra separava os dois oceanos, mas parecia impossível construir algo por causa das montanhas e da selva densa. Então, a ideia teve que esperar alguns séculos. Finalmente, em 1880, a França, liderada pelo homem que construiu o Canal de Suez, no Egito, tentou colocar de pé o canal. Mas as pessoas que iniciaram a construção logo descobriram que era muito mais difícil do que parecia em um mapa. O terreno no Panamá era um dos lugares mais difíceis e perigosos para escavar uma grande hidrovia. Os trabalhadores tinham que literalmente mover montanhas enormes em uma selva cheia de cobras, onde era muito quente e chuvoso. Durante a estação chuvosa, as fortes chuvas transformavam os rios em corredeiras selvagens e encharcavam os trabalhadores. Às vezes, eles não viam o sol por 2 semanas e suas roupas ficavam molhadas o tempo todo. Grandes rochas caíam e pequenos mosquitos que transmitiam a malária deixaram muitos doentes. E então, além de tudo, aconteceu um terremoto. Milhares de pessoas foram perdidas. Por isso, a França decidiu abandonar o projeto depois de 7 anos. Em seguida, os Estados Unidos compraram os ativos franceses na zona do canal e o concluíram em 1914, ao custo de cerca de 375 milhões de dólares. A passagem de água de 80 quilômetros de comprimento permite que os navios que viajam entre Nova York e São Francisco percorram 12.669 quilômetros. Cerca de 14 mil navios a utilizam todos os anos e pagam cerca de 1,8 milhão de dólares em pedágios. Portanto, parece que tudo valeu a pena. Outro curso d'água desafiador nessa parte do mundo é o Rio Amazonas. Ele tem cerca de 6.920 quilômetros de extensão e passa por 3 países, com mais de 30 milhões de pessoas vivendo em sua bacia. Mas não há uma única ponte sobre ele. O rio tem muitos pântanos e solos macios, de modo que os engenheiros precisariam construir estruturas muito longas e fundações muito profundas, o que custa muito dinheiro. Erguer pontes sobre águas profundas é difícil, mas em outros lugares do mundo os engenheiros podem usar coisas como plataformas flutuantes para ajudar. O caminho do rio e os níveis de água mudam muito durante o ano. Durante a estação seca, de junho a novembro, o rio geralmente tem de 3 a 9 quilômetros de largura. Mas na estação chuvosa, de dezembro a abril, ele pode chegar a 48 quilômetros de largura e o nível da água subir 15 metros. É por isso que não é possível construir pontes flutuantes ou pontões. As margens do rio são feitas de terra macia que se move e sofre erosão com as estações, o que torna as coisas ainda mais difíceis. Teria de ser um projeto absolutamente único para superar todos esses desafios. Felizmente, não há necessidade urgente de uma ponte sobre o Amazonas no momento. O rio passa principalmente por áreas pouco povoadas, portanto, não há muitas estradas importantes a serem conectadas por pontes. Observe essa passagem estreita entre o norte do Marrocos e a parte sul da região da Espanha. Ela é chamada de Estreito de Gibraltar. Há apenas 13 quilômetros entre os dois continentes, Europa e África. Mas por algum motivo não há nenhuma ponte, apesar de as pessoas sonharem há séculos em conectar essas duas regiões. Há lugares no mundo onde uma ponte sobre a água se estende por uma distância muito maior. Por exemplo, a Lake Pontchartrain Causeway, perto de Nova Orleans, nos Estados Unidos, tem 38 quilômetros de extensão, o que é 3 vezes o comprimento da ligação hipotética entre a África e a Europa. Ela está listada no Guinness Book como a mais longa ponte contínua que passa sobre a água. Consiste em 2 estruturas paralelas e conecta a área urbana de Nova Orleans e pequenos povoados ao norte do lago Pontchartrain.
9.000 estacas de concreto sustentam mais de 1.000 decks acima da água. Essa estrutura de grande escala foi construída em meados do século XX. Foram necessários apenas 14 meses desde o início da obra até sua conclusão. Os engenheiros americanos criaram uma tecnologia exclusiva para fixar as estacas de concreto na base da ponte, que ainda está funcionando. Então, qual é o problema de construir uma mais curta para conectar a África e a Europa? Vamos primeiro descobrir o valor da ponte de 13 quilômetros que poderia conectar os dois continentes e o motivo pelo qual todos estão falando sobre ela. De fato, o preço seria enorme. Diamantes, petróleo, minerais. A África está repleta de materiais valiosos e a Europa está feliz em comprar essas coisas. Essa ligação teórica poderia permitir que as pessoas transportassem coisas para o comércio de forma rápida e confortável. Mas, atualmente, essa troca de mercadorias só é possível graças a aviões e navios de carga, e os voos são extremamente caros devido ao alto preço do combustível. Além disso, as viagens aéreas costumam atrasar por causa do mau tempo, a longos procedimentos alfandegários e transporte do aeroporto até o destino. Os navios também podem ser um problema. A área estreita do Mar Mediterrâneo, onde os dois continentes estão mais próximos um do outro, é um local perigoso por causa das tempestades e das fortes correntes. O transporte de seus diamantes é altamente dependente das condições climáticas. A segunda vantagem dessa ponte seria a criação de dezenas de milhares de empregos. Pessoas da Europa e da África construiriam hotéis, portos, parques e até mesmo pequenas cidades umas para as outras. As partes costeiras de ambos os continentes se tornariam um novo centro econômico. E imagine o volume de investimentos que esses lugares atrairiam. A Europa e a África estariam mais próximas do que nunca. Você poderia ir de carro de uma cidade espanhola até um parque de safari no norte do Marrocos, comprar chá marroquino, óleo de argan e voltar para casa à noite. Ou pegar um trem de alta velocidade para atravessar o belo Mar Mediterrâneo. As pessoas abririam centenas de restaurantes, parques de diversões, shopping centers e um museu ao lado dessa ponte. Mas, infelizmente, é impossível construí-la, pelo menos até o momento. E aqui está o motivo. O principal problema é o próprio Estreito de Gibraltar, por causa de suas fortes correntes e atividade sísmica. Como é possível iniciar uma construção em grande escala se, em alguns dias, um terremoto subaquático pode provocar ondas gigantes e levar todos os navios para debaixo d'água? Mesmo que se faça uma ponte, as rápidas correntes de água que mudam constantemente de direção podem sacudir toda a estrutura e rasgar as partes de conexão. A ligação sobre o Estreito de Gibraltar deve ter um sistema forte e robusto que resista à atividade sísmica. São necessários enormes recursos para criar algo tão complexo. Apesar da perigosa passagem entre os dois continentes, este continua sendo um dos pontos mais movimentados do mundo. É o único lugar no planeta que conecta o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Cerca de 300 navios passam por essa área todos os dias. Não apenas os mercantes, mas também os de pesca e barcos de turismo. Não há muitos lugares no mundo onde você possa observar baleias saindo da água. Não só as pessoas, mas também as criaturas marinhas costumam visitar essa passagem devido às peculiaridades das correntes marítimas. Mas falaremos sobre isso mais tarde. Outro problema é a profundidade do estreito. Em palavras simples, qualquer estrutura sobre a água é construída sobre longas estacas metálicas. Os encarregados e engenheiros as cravam no fundo do mar e as utilizam como base de sustentação para toda a obra. Mas instalar essas estacas com firmeza suficiente é uma tarefa difícil devido ao leito marinho irregular. O fundo do mar tem uma paisagem geológica única, irregularidades e diferentes densidades da rocha terrestre. Há também recifes, rochas e poços. Qualquer leito marinho exige estudos geológicos abrangentes antes da instalação das estacas. No entanto, o fundo do Estreito de Gibraltar é especialmente difícil devido à sua profundidade, cerca de 915 metros. É um dos estreitos mais profundos de todo o mundo. Imagine só, seria preciso ter a altura de 10 estátuas da Liberdade para alcançar a superfície da água a partir do fundo do estreito. Que tipo de estacas devem ser usadas para sustentar a estrutura inteira? Muito provavelmente, uma pilha terá de consistir em várias partes conectadas em uma grande haste de metal. E não se esqueça da atividade sísmica. Digamos que você tenha instalado estacas perfeitamente resistentes, mas no dia seguinte ocorre um terremoto que destrói toda a estrutura. E uma forte correnteza está levando as fortificações por todo o Mar Mediterrâneo.
O terceiro problema é o mais importante, pois diz respeito à vida marinha. O Estreito de Gibraltar tem um alto teor de sal. Esse elemento natural torna a água mais pesada e a faz descer até o fundo da profunda bacia do Mediterrâneo. Em seguida, essa água salgada empurra a fria do fundo do mar para o Oceano Atlântico. Essas mudanças na densidade, bem como as correntes rápidas, criam vórtices e turbulência no mar. É como um caldeirão furioso de água fria que eleva uma grande quantidade de nutrientes para a superfície. As cavidades e colinas do Estreito de Gibraltar são preenchidas com diferentes substâncias e luz solar, o que cria condições ideais para a formação de fitoplâncton. Baleias, golfinhos e outras criaturas marinhas adoram essa iguaria. É por isso que você pode ver 7 espécies de baleias e golfinhos nesse local. O que pode acontecer com o fitoplâncton após o início da construção intercontinental? Dióxido de carbono, pedra britada, toneladas de poeira e cinzas, queda de restos de materiais. Tudo poderia poluir significativamente o meio ambiente. Sem o fitoplâncton, muitos peixes seriam extintos. Sem eles, milhares de pescadores não conseguiriam obter alimentos e ganhar dinheiro. E mesmo que a ponte fosse construída, os carros e trens continuariam a poluir o ar e a água. O rompimento do delicado equilíbrio nesse estreito pode levar a desastres ambientais de grande escala. Os golfinhos e as baleias podem sair para procurar alimento em outro lugar e, assim, tirar recursos de outros habitantes marinhos. Como um efeito dominó, um problema pode se seguir a outro. E tudo isso por causa de uma ponte. Em 2007, o Ministério de Proteção Ambiental da Espanha introduziu limites de velocidade para todos os navios que navegavam pelo estreito a fim de não perturbar o delicado equilíbrio da natureza. No início do século XX, um engenheiro francês propôs um projeto de uma ponte que foi rejeitado por ser muito complicado e caro. As pessoas também tentaram desenvolver um túnel de 37 quilômetros de comprimento, mas o plano também enfrentou dificuldades financeiras e técnicas. As pessoas ainda estão sonhando com uma ligação sobre o Estreito de Gibraltar. Talvez, no futuro, quando desenvolvermos tecnologias mais legais, possamos construir essa coisa. A propósito, nem sempre houve água entre essas duas regiões. Em um passado distante, os dois continentes estavam conectados. Todo o mar Mediterrâneo é o que restou do Mar de Tétis, que existia durante a Era dos Dinossauros. Em seguida, as placas da África e da Índia colidiram com a da Eurásia e o Mar de Tétis desapareceu completamente. Em seu lugar, formou-se uma ligação de terra que separou o Mar Mediterrâneo do oceano. Sem acesso à água, o mar secou há cerca de 6 milhões de anos. Porém, quando a conexão se desfez, a água começou a encher a piscina seca. Durante dezenas de milhares de anos, a placa estreita afundou cada vez mais e o mar Mediterrâneo acabou atingindo o nível de água atual. Um tsunami atingindo as principais cidades no mar Mediterrâneo ou próximo a ele e na parte nordeste do Oceano Atlântico não é uma questão de se, mas de quando. É assustador e surreal pensar que lugares como Cannes ou Barcelona poderiam ser subitamente atingidos por uma onda enorme, mas o fato é que os litorais europeus estão em áreas tectônicas ativas. Apenas cerca de 10% de todos os tsunamis do mundo ocorrem no Mediterrâneo. E houve pelo menos 290 deles nessa área desde 1600 a.C. Apesar do número relativamente baixo, esse fenômeno causou inúmeros desastres devastadores ao longo da história da Europa. Em 1755, um terremoto de magnitude 8,5 com epicentro a oeste e sudoeste do Cabo de São Vicente provocou um tsunami que destruiu a maior parte de Lisboa, a capital de Portugal. Cerca de 40 minutos após o terremoto, essa onda gigantesca atingiu o porto e o centro da cidade, subindo o rio Tejo. O fenômeno foi tão rápido que várias pessoas a cavalo tiveram que galopar para terrenos mais altos para evitarem serem arrastadas. E esse foi apenas o começo de um pesadelo, com mais 2 ondas terríveis atingindo Lisboa logo em seguida. Um desastre como esse é semelhante ao que vemos no Oceano Pacífico várias vezes por século, mas no Atlântico é muito raro. Espera-se que esse tipo de grande tsunami ocorra a cada 3 a 5 séculos, mas agora pode acontecer amanhã.
Marsella, na França, Chipiona, na Espanha e outras cidades estão na lista de locais importantes que poderão ser inundados em breve, com aproximadamente 100% de chance de serem atingidas por um tsunami nos próximos 30 anos. As estatísticas mostram que a onda provavelmente terá mais de 1 metro de altura. Eu sei, não parece muito, especialmente porque quando pensamos em tsunamis, imaginamos ondas terrivelmente altas, como a que atingiu a Baía Lituya, no Alasca. Nesse caso, tinha mais de 518 metros de altura. Mas devemos lembrar que mesmo as ondas com apenas 50 centímetros de altura podem ser perigosas para os nadadores, porque não é apenas a altura que importa, mas também o fluxo e o movimento da água, sem mencionar a inundação, capaz de danificar praias, portos e ruas. Se o litoral tiver um pequeno porto e a orla for excepcionalmente baixa, como em Cannes, esse desastre natural pode ser muito mais perigoso. Tsunamis com cerca de 2 metros de altura podem levantar carros do chão, enquanto ondas menores conseguem criar paredes de água que viajam a 65 km por hora. Além disso, há esses eventos menores que talvez não destruam tudo, mas ainda assim podem custar muito dinheiro. Por exemplo, grandes bancos de areia que se deslocam no fundo do oceano, como dunas de areia se movendo em desertos. Eles podem bagunçar tubulações ou cabos de águas profundas para internet e comunicações, o que acaba custando milhões de dólares a empresas e governos. É por isso que organizações como a Unesco estão preocupadas com a possibilidade de um tsunami perigoso atingir a Europa em breve. Assim, estão fazendo tudo o que podem para evitar cenários apocalípticos, como o que aconteceu em 2004, quando um terremoto na costa de Sumatra, na Indonésia, causou ondas de mais de 30 metros de altura nas comunidades costeiras, resultando em mais de 200 mil vidas perdidas. E não vamos nos esquecer de 2011, quando um terremoto na costa de Tohoku, no Japão, provocou um tsunami que atingiu cerca de 9,6 quilômetros para o interior e causou um grande acidente nuclear em uma usina de energia ao longo da costa. Mais de 16 mil pessoas perderam a vida nessa tragédia, e o evento resultou em bilhões de dólares em danos à infraestrutura. Esses desastres foram um grande aviso e percorremos um longo caminho desde 2004. Hoje estamos muito mais seguros, principalmente porque o sistema de alerta é altamente eficaz para detectar rapidamente essa situação perigosa. Ao contrário de muitos outros fenômenos naturais, um tsunami pode ser previsto. Talvez tenhamos apenas alguns minutos para agir, mas se todos soubermos o que fazer, muitas vidas poderão ser salvas. E na maior parte do mundo, as sirenes são comumente usadas para alertar as pessoas sobre esse fenômeno. Para acionar a sirene o mais cedo possível, os alertas iniciais geralmente se baseiam apenas em dados sísmicos. Primeiro, os especialistas recebem informações sobre um terremoto. As ondas sísmicas viajam cerca de 100 vezes mais rápido do que os tsunamis. Assim, há tempo suficiente para analisar os dados e verificar se o terremoto pode ter gerado um tsunami e se devem emitir um alerta inicial. Nos centros de monitoramento dos Estados Unidos, por exemplo, os cientistas geralmente emitem alertas iniciais dentro de 5 minutos após um terremoto. Se houver suspeita de tsunami, esses avisos também podem incluir informações sobre o tempo de chegada das ondas, ações recomendadas e possíveis impactos. Mas soar o alarme não é suficiente para salvar vidas. As comunidades costeiras também precisam ser treinadas para reagir rapidamente e da melhor maneira possível. É por isso que a Unesco produziu um programa chamado Tsunami Ready, com o objetivo de treinar as pessoas que vivem em áreas costeiras em risco sobre como agir em casos assim até 2030. A ideia é ajudar as comunidades a se manterem seguras, ensinando-as a proteger seus meios de subsistência e suas casas. Ser reconhecida como Tsunami Ready pela Unesco não significa que uma comunidade seja a prova desses fenômenos, é claro. Trata-se mais um reconhecimento de que ela adotou todas as medidas possíveis para mitigar os riscos. Assim, as autoridades estão ajudando as comunidades a se prepararem, instalando placas de evacuação, estabelecendo procedimentos de segurança e criando planos para alertar os turistas, como a Espanha, que distribuiu placas de alerta ao longo de todo o litoral e outras mostrando rotas de evacuação para terrenos mais altos. E é melhor a Espanha estar preparada. Quero dizer, apenas 7 tsunamis atingiram o país desde o ano de 365, então é difícil prever os efeitos de um evento como esse. Mas ele pode ser devastador, considerando que as áreas costeiras espanholas são tão importantes do ponto de vista econômico. Há também uma zona de perigo na falha de Averroes, sob o mar de Alborán. Se ocorrer um terremoto nesse ponto, as pessoas terão apenas 21 minutos para escapar de um tsunami.
A Unesco estabeleceu ainda 12 centros de alerta, que também cobrem a Europa. Essa iniciativa envolve 5 centros localizados nas regiões do Mediterrâneo e do Nordeste do Atlântico, capazes de salvar milhares de vidas porque monitoram os distúrbios oceânicos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em seguida, após analisar a ameaça, enviam mensagens com base no potencial do evento de causar um tsunami. A escala de intensidade varia de nenhum efeito a completamente devastador, e com isso, entende-se que quase todos os edifícios de tijolos podem ser demolidos pelas ondas e até mesmo as estruturas de concreto mais reforçadas podem sofrer grandes danos. Até agora, falamos principalmente sobre tsunamis causados por terremotos ao longo de limites de placas tectônicas convergentes. De fato, os tremores de terra foram responsáveis por mais de 80% deles desde 1990. Mas os tsunamis também podem resultar de deslizamentos de terra, erupções vulcânicas e até mesmo impactos de meteoritos. Os especialistas também estão preocupados com o fato de que, com as atuais mudanças no clima, poderemos ver mais meteotsunamis surgindo no Mediterrâneo. Esses fenômenos são desencadeados por condições climáticas estranhas, capazes de afetar qualquer litoral que tenha um fundo do mar raso. E mesmo não sendo tão grandes ou famosos quanto os terremotos, ainda assim podem causar danos significativos à propriedade e colocar as pessoas em perigo. Por exemplo, em 2006, um meteotsunami atingiu o porto de Ciutadella, na ilha espanhola de Menorca. Os iates foram arremessados uns contra os outros e depois ficaram encalhados no chão do porto quando a água recuou, resultando em dezenas de milhões de euros em danos. Infelizmente, os meteotsunamis no Mediterrâneo tendem a ser mais fortes durante o verão. Portanto, se estiver planejando passar suas férias na Europa, fique atento a qualquer sinal de ondas perigosas. Se de repente encontrar um tsunami vindo em sua direção, lembre-se de que esse é o momento de reagir. Vá para um local mais alto, mais longe possível no interior. Preste atenção especial a todos os alertas e informações de emergência e siga as orientações das autoridades locais. Mais importante ainda, não fique esperando para tirar fotos. Deixe a área assim que notar qualquer sinal desse evento perigoso ou se ouvir um aviso oficial. Ei, fique seguro! O deserto do Saara é tão grande que cobre 8% do território mundial. Ele é maior do que os Estados Unidos ou a China. Surpreendentemente, o Saara não é o maior deserto do mundo. Ele é o terceiro maior, atrás apenas da Antártica e do Ártico. Mas é definitivamente o mais quente. As temperaturas lá chegam a 57 graus Celsius. Esse lugar tem algumas das dunas de areia mais incríveis que você já viu, com alturas de até 450 metros. Mas aqui está o ponto alto. Há um risco real de que essas dunas continuem a se espalhar até cobrirem o mundo inteiro. Surpreendentemente, a influência do deserto do Saara se estende muito além de suas fronteiras. Sua poeira, carregada por ventos fortes, chega ao Reino Unido e a todo o continente europeu, principalmente no inverno. Essa poeira, que se deposita no solo quando chove, é uma visão familiar para quem está no Reino Unido, muitas vezes deixando um resíduo vermelho nos carros. Essa conexão entre o Saara, a Inglaterra e a Europa serve como um forte lembrete do alcance global dos fenômenos ambientais. Você pode pensar que isso não é grande coisa, mas pode transformar a Europa em um deserto, deixando seu solo infértil e os europeus sem alimentos. O solo é um aspecto fundamental da existência humana, tão crucial quanto a água limpa e o ar. Sem ele, não nos restará nada além de uma paisagem desolada e estéril. O deserto do Saara já atravessou o mar Mediterrâneo, o que é preocupante e pode mudar a paisagem para sempre. 1/5 da Espanha já foi transformado em deserto. A próxima vítima é a Itália, que também enfrenta o problema da desertificação. De fato, quase todos os países europeus têm o mesmo problema. De acordo com um especialista, a terra que não mudou por quase 2.000 anos se tornará principalmente rocha, e as pessoas que vivem nessa terra desaparecerão. 60% do solo da Moldávia desapareceu e o problema se expandiu para além do Mar Negro. Chegou à China e à Mongólia, a milhares de quilômetros de distância do deserto do Saara. Tudo isso causa perdas de 4 bilhões de dólares por ano. A ameaça é tão significativa que até mesmo a ONU reuniu os recursos necessários para resolver o problema o mais rápido possível.
A Itália está enviando ajuda à África para impedir a expansão do deserto do Saara. Se esse processo não for interrompido nos próximos 10 anos, milhões de pessoas serão forçadas a deixar suas casas. O deserto do Saara está crescendo aproximadamente 48 quilômetros por década. Faça as contas e veja quanto tempo levará para cobrir a Europa. Desde 1920, o Saara se expandiu em cerca de 10%. Mas nem toda a esperança está perdida, pois mais de 172 países se uniram para pôr um fim à desertificação do mundo. O Programa Alimentar Mundial é um projeto que visa ajudar a trazer de volta a terra verde que antes existia no Saara. Quando eles contaram às pessoas que chamavam o Saara de lar o que estavam prestes a fazer, elas basicamente riram na cara deles e disseram que era impossível. Mas quando você tem um objetivo específico em mente, o impossível se torna possível. Se voltássemos cerca de 5.000 anos no passado, veríamos uma bela floresta com árvores e grama verdejantes. O clima da África vem mudando há 21.000 anos, de uma vegetação fantástica a desertos inabitáveis. Isso tem a ver com a rotação da Terra e as monções que trazem água para esse continente seco. Mas com a ajuda de cientistas e alguns truques inteligentes, podemos trazer a vegetação de volta e deter o Saara em seu caminho. O rio Senegal serve de fronteira entre o deserto do Saara, a cidade do Senegal e a Mauritânia. Ao observar essa área do espaço, você verá como o deserto está se expandindo para o Senegal, porque a vegetação ao longo da margem do rio é quase inexistente. As florestas podem servir como uma barreira, impedindo que a areia seja levada pelo vento e que o deserto se expanda. Um esforço para criar uma grande parede verde está sendo feito e a forma como eles fazem isso é realmente impressionante. Nada estava crescendo na área atualmente restaurada há mais de 40 anos, fazendo com que os moradores locais encontrassem outros lugares para chamar de lar. As pessoas ficaram entusiasmadas quando viram que a terra poderia ser restaurada. Elas se empenharam muito e aprenderam a trabalhar com o solo e a cultivar alimentos. No momento, mais de 300 quilômetros quadrados foram restaurados e transformados em uma vegetação exuberante. A região do Sahel está no ponto de partida da desertificação. E é fundamental estabelecer primeiro um muro verde nessa área. Fazer esse muro não é ciência de foguetes, pois são necessárias apenas algumas etapas simples. O solo lá é queimado pelo sol e é tão duro quanto um bloco de concreto. Se você já derramou água no concreto, sabe que ela simplesmente escorre. Ela não fica em um só lugar. Portanto, eles tiveram que criar meias-luas de retenção de água, que reteriam a água e a disponibilizariam para as plantas. Ao saber como essas meias-luas funcionam, você pode dizer, como eles não pensaram nisso antes? Na verdade, essa técnica é antiga e já foi implementada no Sahel, mas ela se perdeu com o tempo. Quando a chuva cai, a água é coletada nas meias-luas que estão posicionadas um pouco abaixo do solo, abaixo das linhas de contorno. Quando você olha para um mapa topográfico, pode ver essas linhas. Elas mostram a elevação do solo e desempenham um papel fundamental no posicionamento das meias-luas. Há também uma espécie de banco no final da forma que impede que a água transborde. E, no meio, há plantas que estão felizes porque tem bastante água para se desenvolver. Além disso, é essencial cultivar plantas nativas que estão acostumadas a condições adversas, como o sorgo e o pães. Essas plantas estão sobrevivendo no local há milhares de anos e produzem uma boa quantidade de biomassa, o que significa que a terra pode ser reabilitada mais rapidamente e as pessoas terão comida mais cedo. A água que entrará nas meias-luas não se perderá. Ela penetrará no solo e completará as águas subterrâneas. Isso garantirá que o H2O do solo nunca se esgote e que as gerações futuras tenham água utilizável. Essa brilhante técnica de plantio não se limita às meias-luas. As pessoas também criam linhas e plantam vários vegetais, como tomates. Em seguida, há lugares apenas para árvores como limões ou laranjas. Depois de um dia longo e quente, nada melhor do que uma limonada gelada feita na hora. As árvores também protegerão o solo e, com um pouco de sorte, haverá uma nova floresta no deserto do Saara. O objetivo é copiar a dinâmica da floresta. Comece com plantas pequenas e expanda gradualmente para plantas maiores que sejam mais úteis do que as pequenas. O objetivo é plantar mais de 10.000 árvores. Neste momento, muitas pessoas estão deixando o Saara após a estação chuvosa, indo para as cidades ou deixando a África por completo.
Nessa época do ano, os vilarejos são como cidades fantasmas. Somente animais podem ser encontrados lá. A maioria das pessoas foi embora. Quero dizer, quem poderia culpá-los? Ninguém quer viver na areia, onde nada cresce. Felizmente, com toda essa nova tecnologia antiga que foi desenvolvida, muitas pessoas estão lenta, mas seguramente retornando às suas terras e começando a trabalhar na agricultura. O melhor de tudo é que não há invernos rigorosos, portanto as plantas crescem 12 meses por ano e as pessoas sempre podem ter comida. As pessoas estão se tornando mais sociáveis porque agora todos ficam em seus vilarejos e não viajam muito. Se esse projeto der certo, a África será salva e o mundo não se transformará em um deserto gigantesco.